Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 131. Peço desculpas por menosprezar você. Neste momento, não muito depois do início do ataque à masmorra, a expressão de Jeon Yeon-hong ao olhar para Kim Vol-jin era muito diferente de como era antes. Você é muito bom. A expressão com a qual ela estava olhando para ele agora era cheia de antecipação. Ela tinha certeza de que ele seria de grande ajuda nesta masmorra e em outras masmorras no futuro. Não havia nada de particularmente estranho nisso. Ele é incrível. Aqueles que sabiam o quão poderoso era o veneno de Kim Vol-jin seriam capazes de dizer imediatamente o quão grande ele seria de ajuda nas masmorras futuras. Além disso, o veneno era uma habilidade rara que não podia ser obtida ou substituída facilmente. Com seu veneno e minhas habilidades com o arco, seríamos capazes de conquistar facilmente as masmorras de 3 andares. Em particular, Jeon Yeon-hong sentiu que a sinergia entre a habilidade de Kim Vol-jin e a dela era boa o suficiente para ser considerada uma combinação perfeita. Eu tenho que colocá-lo do meu lado de alguma forma. Como tal, suas expectativas eram altas e ao mesmo tempo fortes o suficiente para não desmoronarem facilmente. Chegou ao ponto em que era praticamente impossível quebrar a expectativa que ela sentia. Mesmo assim, Kim Vol-jin conseguiu quebrar suas expectativas com uma palavra curta. 100.000 won. A reação da multidão à sua súbita menção ao dinheiro foi naturalmente cheia de dúvidas. Do que ele está falando? 100.000 won? Apenas Jeon Yeon-hong teve uma reação diferente. O que? Ela franziu a testa no momento em que o dinheiro foi mencionado. Ela realmente não entendeu o que ele quis dizer, mas reagiu dessa forma reflexivamente, simplesmente porque havia dinheiro envolvido. Então Kim Vol-jin explicou corretamente para ela. É a quantia que você precisa pagar pelo meu veneno se quiser usá-lo. Só então o grupo entendeu, e no momento em que entenderam, todos se viraram para olhar para Jeon Yeon-hong com expressões tensas. Ah, ela vai chutar a bunda dele. Na verdade, não havia nada de estranho na proposta de Kim Vol-jin. Meu veneno é como um consumível. Se alguém usa seus itens consumíveis pessoais em uma masmorra, não é normal que o grupo ou equipe pague por isso. Como Kim Vol-jin disse, o veneno que ele usou foi seu próprio sangue. Era literalmente um item consumível que usava seu sangue como garantia. Se um consumível fosse usado de diversas maneiras em vez de apenas uma, era natural que custasse caro. Bom, vou lhe dar dinheiro para usar seu ouro como sangue. Foi por isso que Jeon Yeon-hong não pôde negar esse fato. 30.000 won. Porém, ela não tinha intenção de aceitar a quantia oferecida por Kim Vol-jin. Kim Vol-jin sorriu com suas palavras. Como esperado. Kim Vol-jin era provavelmente a única pessoa que sabia mais sobre ela do que ela. Não havia como ele não saber que ela não aceitaria prontamente a quantia que ele havia solicitado. É por isso que Kim Vol-jin negociou. A diferença nos valores é muito grande. Vou reduzir para 99.000 won. Kim Vol-jin fez uma concessão e tirou 1.000 won. Jeon Yeon-hong também fez uma concessão. 30.001 ganhos. Naquele momento, Kim Vol-jin teve um pressentimento. Vadia louca. Aquele Jeon Yeon-hong era muito mais louco do que ele pensava inicialmente. Mesmo antes da chegada do Rei do Veneno, os jogadores já entendiam o valor do veneno. Portanto, itens venenosos sempre são vendidos por um preço mais alto quando comparados a outros itens de nível semelhante. E mesmo antes do advento do jogo, ao longo da história a humanidade já fez uso do veneno de diversas maneiras. Isso significava que não era necessário treinamento ou educação de longo prazo para realmente usar o veneno como arma. Jeon Yeon-hong e sua equipe demonstraram esse fato perfeitamente. É um grupo de kobolds brancos. São 23 deles. Eles estão atropelando. Alguns deles têm arcos, então tome cuidado. Enquanto enfrentavam um grupo de kobolds brancos no segundo andar da masmorra, eles usaram com eficiência o veneno de Kim Vol-jin como se já o tivessem usado antes. A armadura do guerreiro kobold está quebrada. A única diferença era que agora eles estavam focados em desarmar e quebrar os equipamentos dos monstros. Isso machuca. Prepare a arma venenosa. Depois de desarmar os monstros, eles os envenenariam e depois de envenená-los, não seria difícil para eles acabarem com os monstros enfraquecidos. Foi a tal ponto que Kim Vol-jin não precisou apontar nada ou orientá-los. Eles são bem treinados. Eles tinham um bom padrão. Jeon Yeon-hong os treinou adequadamente. Foi nesse momento que a capacidade de liderança de Jeon Yeon-hong realmente brilhou. Mas Jeon Yeon-hong ainda não estava satisfeito. Ei, seus bastardos, guardem o veneno. São 73.123 won. Ela forçou repetidamente seus subordinados a lutar com mais eficiência. Kim Vol-jin estalou a língua nesta cena. Vadia venenosa. O processo de passar de 30.000 won para 73.123 won em intervalos de 1 won foi suficiente para provocar uma reação até mesmo de Kim Vol-jin. De qualquer forma, como resultado da adição de Kim Vol-jin à equipe, Jeon Yeon-hong e seus subordinados estavam caçando os monstros em um ritmo muito mais acelerado. Isso naturalmente aumentou o ritmo geral do ataque à masmorra. Encontrei. É o Troll Negro. Então, no 5º dia após entrarem na masmorra, eles conseguiram encontrar o Troll Negro, que era a condição para limpar o segundo andar da masmorra. O processo subsequente foi igualmente tranquilo. Não pegue ainda, envie o sinal. O grupo que encontrou o Troll Negro enviou um sinal e os outros jogadores começaram a se reunir em torno dele. Agora podemos descansar um pouco. Vamos descansar um pouco. Não temos que sobreviver 6 dias no 3º andar? Depois de se reunirem, eles não limparam imediatamente o segundo andar. Em vez disso, começaram a se preparar para o 3º andar. Eles pareciam veteranos sem nenhuma falha ser encontrada. Kim Vol-jin também não conseguiu encontrar nenhuma falha em suas ações. 56 pessoas.
Em vez disso, Kim Voldin encontrou uma falha no número. 11 pessoas estão desaparecidas. O número máximo de entradas foi de 70 e desta vez 67 pessoas entraram na masmorra. Mas o número de pessoas reunidas agora era de apenas 56. Como Kim Voldin notou, 11 pessoas desapareceram. Se eles não chegaram ao sinal de liberação do segundo andar, há uma grande probabilidade de que estivessem mortos. Além disso, a maioria dos jogadores nesta masmorra se conheciam. Então, se eles não viessem quando vissem o sinal, só poderia haver um problema com aquela pessoa. Não foi possível para esta masmorra matar 11 pessoas. Era um número difícil de entender depois de considerar o quão tranquilo estava sendo o ataque à masmorra. Não havia monstros ameaçadores. Além disso, embora houvesse muitos monstros nesta masmorra, não havia nenhum que fosse muito ameaçador. Se houvesse uma ameaça, só poderia ser um jogador. Isso significava que só poderia haver jogadores ameaçadores. Eu não notei nada. O importante é que Kim Voldin não percebeu nada de antemão. Os jogadores não eram tolos. Quer fosse um ataque aberto ou uma emboscada, se enfrentassem uma crise, enviariam imediatamente um pedido de resgate. E se eles estivessem ativos em uma masmorra de 3 andares, então era mais provável que enviassem um sinal imediatamente. Ou seja, os atacantes eram tão bons que nem deram oportunidade aos jogadores. Eles deveriam estar entre aqueles que desapareceram. Naquele momento, na mente de Kim Voldin, apareceu uma lista de todos os jogadores que entraram na masmorra e ele rapidamente identificou os 11 jogadores que haviam desaparecido. Eu terei que lidar com isso. Pouco a pouco, os olhos de Kim Voldin começaram a mudar para os de um cão de caça. O troll negro foi morto. Prossiga para o próximo andar. Não muito depois de matar o troll negro, os jogadores apareceram no terceiro andar da masmorra. Sobreviva por 6 dias. Assim que o fizeram, a notificação sobre as condições para limpar o chão soou em seus ouvidos. Claro, todos esperavam essas condições. Este é o último. Já verificamos as ações. 6 dias e esta masmorra acabou. Em primeiro lugar, os jogadores saberiam que o terceiro andar da masmorra era uma missão de sobrevivência depois de verem seu nome. Então seria estranho se eles começassem a entrar em pânico agora. Vamos caçar alguns monstros e aumentar nossos níveis. De qualquer forma, só precisamos ficar aqui por 6 dias. Esta é a oportunidade perfeita para fazer um trabalho nivelado. Não, essa foi a razão pela qual os jogadores escolheram as missões de sobrevivência em primeiro lugar. As masmorras de missões de sobrevivência garantiam mais monstros para caçar do que outras masmorras de missões. Para esses jogadores que buscavam o progresso, esta foi uma etapa doce e cheia de leite e mel. O mesmo aconteceu com Jeon Yeon-hong. Vamos escolher nesta masmorra de Amoreira. Ela também estava ardendo de determinação para obter toda a colheita que pudesse da masmorra. Mas não demorou muito para que esses ideais começassem a mudar. Espere um minuto. Ei, pessoal, venham aqui. Agora era o momento em que todos estavam decidindo onde construir uma área para começar a caçar monstros, mas nessa época, o jogador de repente chamou os outros jogadores para se reunirem novamente. Os jogadores se reuniram e encontraram o que ele queria mostrar a eles. Alguém sabe que tipo de monstro poderia deixar essa pegada? Era uma pegada de pelo menos 1 metro e parecia vir de um monstro gigante. Eu não sei, mas tenho certeza que não é um monstro normal. Ao olharem para a pegada, um certo pensamento veio à mente dos jogadores. Será que esta não é uma missão com um grande número de monstros, mas temos que sobreviver à caça de um monstro-chefe? É sobrevivência? Sobrevivência. Isto se referia a missões que exigiam sobreviver contra um pequeno grupo de entidades poderosas, em vez de um grande número de monstros. Não havia nada de estranho nisso. De qualquer forma, eles só precisavam sobreviver por um certo período de tempo. Não havia diferença se eles fossem o alvo. A missão em si especificou apenas a duração, e nunca especificou se era contra um grande grupo de monstros ou alguns monstros poderosos. Droga, se for. O problema era que esse tipo de missão de sobrevivência era muito mais difícil do que a classificação da masmorra. Isso é perigoso. Este tipo de missão de sobrevivência tem uma alta taxa de eliminação, mas baixa taxa de sobrevivência. E as taxas de mortalidade eram muito altas. As expressões de todos endureceram quando chegaram a essa conclusão. Claro, Kim Voldin foi a exceção. Se for uma pegada deste tamanho, é altamente provável que seja um troll branco. É um monstro aterrorizante, mas nada que não possa ser capturado com as habilidades dos que estão aqui. Ele imediatamente identificou o dono da pegada e não sentiu nenhuma ameaça do monstro. O problema é o disruptor. O problema era que havia pessoas que não permitiam que o processo corresse bem. Ao perceber esse fato, a conclusão de Kim Voldin foi simples. Eu tenho que lidar com eles primeiro. Chegou a hora de ele ser um cão de caça. Kim Voldin não pôde deixar de sorrir levemente. Espero que seja a guilda do Messias que está mirando em mim. Capítulo 132. O troll branco que apareceu no terceiro andar e acima tinha 2 apelidos. Nunca pensei que encontraríamos ouro branco aqui. Um deles era ouro branco. Os preços para eles não são brincadeira. Se você conseguir caçar um, poderá comprar 3 ou 4 itens exclusivos. O valor do seu corpo poderia ser entendido pela palavra ouro. Seu sangue não diferia de outros trolls no que diz respeito aos seus usos. Era sua pele que as pessoas procuravam. O gel feito com sua pele tinha a capacidade de regenerar a pele e a carne. Claro que o valor não seria tão alto se fosse só por aquela poção. Isso porque havia poções feitas com sangue de troll ou jogadores que tinham habilidades do Halo da estátua de oração eram igualmente bons. Não vale a pena vendê-lo. Mesmo os itens que estavam prestes a ser jogados fora ficariam como novos, desde que você os tivesse.
A razão pela qual era tão caro era porque os efeitos regenerativos também funcionavam para itens de couro. Em outras palavras, se uma armadura feita de couro de monstro fosse rasgada ou danificada severamente, a armadura poderia ser completamente restaurada aplicando nela o gel feito da pele do troll branco. Até a pele do dragão poderia ser restaurada. Mesmo que o item tenha sido criado a partir do couro de um monstro encontrado no 6º andar ou superior, era possível restaurá-lo. É o mesmo para itens lendários. A linha incluía até itens lendários. A essa altura, ninguém jamais poderia contestar o valor incrivelmente alto de um troll branco. O único problema foi seu segundo apelido. Droga, não posso acreditar que temos que ver um tesouro como esse desaparecer. Estou feliz em ver isso desaparecer. É um monstro que mesmo jogadores acima do nível 100 não querem enfrentar. Certo. É por isso que é chamado de assassino de veteranos. Assassino veterano. Os trolls brancos eram feras que literalmente tratavam jogadores habilidosos como presas. E eles são resistentes às chamas. Então o fogo não funciona. Isso não é um troll. É outra coisa coberta pela pele de um troll. Isso porque a inteligência que essas criaturas possuíam superava em muito a dos trolls comuns. As temíveis capacidades de um monstro inteligente com as habilidades de regeneração e o físico de um troll estavam além do bom senso. É impossível caçá-lo usando qualquer método comum. É por isso que os veteranos com experiência em métodos comuns de caça eram tratados como presas, mesmo que fossem poderosos e equipados com equipamentos poderosos. Não podemos aceitar isso. Isso é certo. Foi por isso que todos que vieram ao 3º andar, incluindo Jeon Yonhong, imediatamente desistiram de caçar no momento em que perceberam que aquele que teriam que enfrentar era um troll branco. Só precisamos fazer o nosso melhor para sobreviver 6 dias e, ao mesmo tempo, evitá-lo de alguma forma. Eles decidiram sobreviver enquanto tentavam evitar ser presas, em vez de irem caçá-la ativamente. Você entende Kim Voljin? E ela avisou Kim Voljin também. Desta vez será difícil para nós ajudá-lo, então você precisará julgar a situação e agir de acordo. Não entre em pânico. Eles não seriam capazes de atuar como guias, então ele precisaria se proteger. Kim Voljin respondeu sua pergunta facilmente. Eu vou cuidar de mim mesmo. E assim começou o primeiro dia no 3º andar. O primeiro dia no 3º andar foi tranquilo. Jogadores preparados para a sobrevivência enquanto exploram os arredores. Espalhar os cadáveres dos monstros. Deixe o troll branco comer e encher seu estômago. Precisamos usar os cadáveres dos monstros para nos livrarmos do máximo que pudermos de nossos cheiros. Proteja a rota de fuga e fique atento a qualquer movimento do troll branco. Não se esqueça de deixar sinal para as outras partes. Eles fizeram muitos preparativos. E o troll branco respondeu de bom grado aos seus arranjos. Crunch, crunch. Comeu alegremente a refeição que os jogadores lhe haviam preparado e depois descansou como se estivesse satisfeito. Foi um dia muito calmo. Rugido. Porém, essa calma foi quebrada no segundo dia. Droga, agora de todos os tempos. Droga, ele aceitou nossa refeição de propósito. O troll branco passou propositalmente o primeiro dia em silêncio. Ele aproveitou o dia para procurar todos os seus novos inimigos. Ele aprendeu que tipo de presa havia entrado em seu território e em que estado elas se encontravam e justamente quando começaram a relaxar a tensão que sentiam, ele começou a caçá-las a sério. É realmente um assassino veterano. Foi realmente uma estratégia admirável e inteligente. É claro que essa não foi a exclamação que saiu dos membros do grupo da Guilda Fênix, liderados por Jeon Yonhong, que se tornaram os primeiros alvos do troll branco. Porra! Jeon Yonhong imediatamente deu uma ordem aos seus subordinados após soltar aquela maldição. Todo mundo se espalhe. Vamos nos encontrar novamente vivos. Assim, o grupo de Jeon Yonhong se dispersou e fugiu. Alguém poderia morrer como resultado disso, mas esse resultado ainda era melhor do que fazer com que todos morressem. É claro que o mundo que eles tiveram que enfrentar após a dispersão não era muito melhor. Estar sozinho em um palco com todos os tipos de monstros além do troll branco não era diferente de prender a respiração debaixo d'água. Fazer isso por um segundo não foi problema, mas um minuto foi difícil de suportar. Além disso, os outros grupos não podiam se sentir à vontade simplesmente porque outro grupo estava sendo caçado naquele momento. Poderíamos ser os próximos. Se o partido de Jeon Yonhong acabasse sendo derrotado, então é claro que outro partido teria que suportar o horror de ser caçado. Naturalmente, os outros partidos foram forçados a afastar-se desesperadamente, aumentando novamente a tensão que sentiam. Roa! E agora o troll branco começou a mostrar sua verdadeira natureza enquanto se movia ainda mais violentamente. Foi um inferno. Não havia ninguém que parecesse estar separado deste inferno. A situação está ficando mais difícil. Yamazaki Takumi, ele que segurava uma grande besta na mão, foi o único que permaneceu calmo no tumulto causado pelo troll branco. Na situação em que todos fugiam às pressas, ele permaneceu onde estava enquanto ponderava sobre o problema. É um troll branco. KRRR. Mesmo quando a distância entre ele e o troll branco não ultrapassava 10 metros, Yamazaki Takumi ainda manteve a compostura. Não será fácil lidar com Kim Voljin com ele por perto. Em vez de pensar no troll branco, o que ele tinha em mente era sua própria presa. Foi graças à sua habilidade de apagador e a uma capa feita de couro de um camaleão do deserto que tornou isso possível. Era virtualmente impossível encontrá-lo quando ele usava sua habilidade apagador, que era capaz de apagar os sons e cheiros que ele emitia, e a capa de couro camaleão do deserto permitia que ele se camuflasse com o ambiente. Ainda vou esperar. Além disso, ele era paciente. Ele não se apressou em caçar sua presa, em vez disso teve paciência para esperar até que a presa entrasse no local ideal para ele caçar. De qualquer forma, uma dose é tudo o que preciso. Além disso, ele tinha a besta de Guilherme Tell em sua posse. A besta de Guilherme Tell tinha a misteriosa habilidade de rastrear um alvo, desde que ele conseguisse acertá-lo uma vez.
Então é missão cumprida. Esta foi a razão pela qual Yamazaki Takumi foi escolhido como trunfo final para se livrar de Kinvoljin. De qualquer forma, sua furtividade era perfeita. Em vez do troll branco, mesmo o cão de caça Kinvoljin, antes de retornar ao passado, não teria sido capaz de encontrá-lo facilmente. Mas as coisas eram diferentes agora. Puk, Kuk, uma lança apareceu atrás de Yamazaki Takumi, que estava prendendo a respiração em um local escondido, e perfurou seu coração. Como? Surpreso, Yamazaki Takumi virou a cabeça para olhar para trás para ver quem o matou. A última coisa que viu foi Kinvoljin olhando para ele com olhos dourados. Capítulo 133. O que você precisava para criar um cão de caça mais poderoso? Para responder a essa pergunta, algumas pessoas diriam que são os dentes e garras afiadas de um leão, a velocidade de corrida de uma chita ou a carapaça dura de uma tartaruga. Eles não estavam errados. No entanto, se você realmente deseja criar um cão de caça ainda mais poderoso, existe algo mais eficaz do que isso. Se você desse a um cão de caça os excelentes olhos de um falcão, o desempenho desse cão de caça aumentaria dramaticamente. Não importa quão bom fosse o seu olfato, era obviamente menos eficiente para eles caçarem usando apenas isso. Os olhos de Horus se fecharam. Dar a Kinvoljin os olhos de Horus fez exatamente isso. Foi dar olhos de falcão a um cão de caça já notável. Ele era bom, mas não teve sorte. Do ponto de vista de Yamazaki Takumi, ele teve muito azar, pois se não fosse pelos olhos de Horus, ele teria conseguido pegar Kinvoljin. Se ele tivesse conseguido disparar pelo menos um tiro, teria uma vantagem esmagadora contra Kinvoljin. Uma capa de camaleão do deserto e uma besta de Guilherme Tell perigoso. Kinvoljin foi o primeiro a admitir isso. Nunca pensei que conseguiria a besta de Guilherme Tell aqui. Kinvoljin estava muito familiarizado com a besta de Wilhelm Tell. Não havia como ele não saber disso. Besta de Guilherme Tell. Classificação, lendário. Ataque físico, 200. Nível necessário, nível 70 ou superior. Descrição, a besta que já foi usada pelo renomado atirador Wilhelm Tell. Depois que um alvo for atingido uma vez, nenhuma outra flecha falhará. A penetração aumentou proporcionalmente ao nível do usuário. O poder de ataque aumentou proporcionalmente ao nível do usuário. Ativa Shazer Arrows após um golpe direto. É uma arma inútil, a menos que seja usada pelo deus dos arcos. Foi porque esta era uma das armas de ninguém menos que o deus dos arcos, Nodenjiro, porque apenas o deus dos arcos poderia usá-lo corretamente. O próprio deus dos arcos raramente usava a besta de Guilherme Tell. No entanto, foi suficiente para que o poder desta arma fosse conhecido. Claro, esse arco poderoso não era o que importava naquele momento. De qualquer forma, há uma grande possibilidade de que ele tenha sido enviado pelo deus dos arcos. A parte importante era que a pessoa que enviou Yamazaki Takumi provavelmente era o próprio deus dos arcos. Há muitos motivos para mandá-lo. Kinvoljin já havia matado um dos alunos do deus dos arcos. Então, do ponto de vista dele, Kinvoljin merecia morrer. A questão era porque ele escolheu caçar Kinvoljin neste momento. O deus dos arcos geralmente se preocupa com seus alunos, então é possível. Se fosse o deus dos arcos que Kinvoljin lembrava, então ele definitivamente faria algo assim para vingar seus alunos. Mas Park Shi não faria algo assim. O problema era que não havia muitos motivos para a Guilda do Messias fazer algo assim neste momento. Eles mal conseguiram resolver o problema isolando a Guilda Caveira, então não há razão para eles fazerem isso. E Kinvoljin tinha certeza de que a Guilda do Messias havia cortado uma de suas caudas, a Guilda da Caveira, para lidar com Park Yongvan. As caudas da Guilda do Messias certamente não eram poucas, mas ainda assim seria doloroso cortar uma delas. Eles já haviam suportado a dor e cortado o rabo. Nessa situação ainda fariam algo assim? Seria bom se eles tivessem sucesso. Não faz diferença se eles me matam agora ou dentro de alguns meses. Mas a diferença entre matar Kinvoljin agora e fazer isso mais tarde não era grande. Então por que eles estão fazendo isso? No entanto, o risco de fracasso também era muito alto. Se considerarmos a magnitude do risco que teriam que levar em conta nesta situação atual, então não havia razão para fazê-lo agora. Houve conflito interno? Em outras palavras, havia a possibilidade de que o deus dos arcos estivesse fazendo tudo isso por conta própria. Bem, o deus dos arcos é o representante do lado japonês. No processo de desmantelamento da Guilda Caveira, é certo que a Federação Yamato sofrerá algumas perdas, então, da perspectiva deles, esta poderia ser uma forma de expressar seu descontentamento. E a situação atual deu ao deus dos arcos a oportunidade perfeita para se vingar. Em primeiro lugar, se a Guilda Caveira se retirasse da Coreia, ele poderia não ser capaz de fazê-lo, mesmo que quisesse. Está em sua última chance de demonstrar sua insatisfação. Ele provavelmente pensou que seria impossível falhar depois de combinar uma capa feita de couro camaleão do deserto, a habilidade apagador e a besta de Guilherme Tell. Ao pensar nisso, Kinvoljin soltou um sorriso. Embora eu não possa ter certeza por adivinhar. Com um sorriso ainda no rosto, os olhos de Kinvoljin ficaram pretos. Os olhos de Anub se abriram. Seria ótimo se esse fosse realmente o caso. Com esse pensamento final, Kinvoljin começou a navegar nas memórias de Yamazaki Takumi, e ao mesmo tempo o sorriso em seus lábios ficou maior. Foda-se. Oh merda. O rosto de Jeon Yonhong estava muito pior do que as palavras que ela acabou de pronunciar. Foi como observar o rosto de um gato furioso. Foi distorcido a ponto de parecer bastante assustador, mas não havia ninguém que pudesse dizer nada sobre sua aparência. Ela estava com uma expressão horrível porque sua situação não lhe dava outras opções. Porque tivemos que ser os primeiros, caramba. Depois de descobrir o troll branco, os jogadores fizeram um acordo. Fuja assim que se tornar um alvo. Assim, se você morrer, você morre sozinho. Era um método frequentemente usado quando era caçado por monstros poderosos.
Se eles se movessem em grupos, quando os monstros os encontrassem, isso não significaria que todo o grupo seria morto. No entanto, para Jeon Yeon-hong, que se tornou uma das primeiras vítimas, isso não a fez se sentir melhor. Quantos foram mortos? Confirmamos que 2 pessoas foram capturadas pelo Troll e 8 pessoas foram confirmadas como vivas. Apenas 4 pessoas não foram confirmadas. Pelo menos 2 pessoas já haviam sido mortas. Aquele bastardo do Troll, vou arrancar toda a pele dele. A morte de seus subordinados a deixou louca, desejando poder se vingar. No entanto, por mais zangada que estivesse, ela não agiria de forma imprudente. Se ela fosse uma pessoa tão emotiva, ninguém teria arriscado a vida para segui-la até as masmorras. E quanto a Kim Woo-jin? Mesmo nesta situação, ela conseguiu fazer cálculos claros. O que aconteceu com ele? Ela queria saber se ele estava vivo ou morto. A morte dos seus subordinados foi uma tragédia, mas, de certa forma, eles estavam preparados para tais resultados. No entanto, Kim Woo-jin era diferente. Ele não veio aqui pronto para morrer desde o início. Jeon Yeon-hong e seu grupo foram responsáveis por salvar Kim Woo-jin e ajudá-lo a retornar para o exterior. É claro que o julgamento racional nem sempre significa bons resultados. Não sei. Ele está entre os desaparecidos? Sim, esse é o pior resultado. Jeon Yeon-hong bateu a própria cabeça com a má notícia. Naquele momento, uma sensação de arrependimento passou por ela. Se tivéssemos o veneno dele, talvez pudéssemos caçá-lo. Para ser honesta, quando ela ouviu pela primeira vez as notícias sobre o Troll branco, a primeira coisa que lhe veio à mente foi o veneno de Kim Woo-jin. Todos sabiam com certeza que os danos físicos e mágicos reduziram a eficácia contra o Troll branco. Então desistiram de caçá-lo. Porém, foi diferente com o veneno de Kim Woo-jin. Os Trolls brancos tinham alta resiliência, mas sua defesa não era tão alta. No entanto, não seria fácil caçá-lo. Havia uma chance de que o veneno de Kim Woo-jin fosse capaz de ajudá-los a derrotar o Troll. Mas como líder era melhor evitar situações em que a vida e a morte estivessem envolvidas e a única chance de sucesso fosse baseada na especulação. É por isso que ela colocou essa opção em segundo plano. Por favor, esteja vivo. No entanto, se Kim Woo-jin morresse, o plano desapareceria para sempre. Portanto, em muitos aspectos, o melhor resultado para Jeon Yeon-hong foi Kim Woo-jin retornar vivo para eles. Foi naquele momento. Faltam 96 horas. Quando o segundo e terceiro dias no inferno passaram. É Kim Woo-jin. Ele está de volta. Kim Woo-jin apareceu na frente de Jeon Yeon-hong e seu grupo. Eu quero todos os direitos do Troll branco. E no momento em que apareceu, ele fez uma oferta. Se você aceitar isso, eu lhe darei o veneno que você precisa para caçar o Troll branco. Jeon Yeon-hong respondeu à sua proposta com um sorriso. 30,1%. Vamos subir 0,1%? Kim Woo-jin respondeu à sua pergunta com um sorriso. Os direitos do Troll somam o custo de suas vidas. 1 bilhão de won por pessoa. O que? Caçar o Troll branco seria o mesmo que remover a ameaça da masmorra? Vocês deveriam pagar por suas vidas, não deveriam? Ah, e vou aumentar em 1 bilhão de won todas as vezes. Não tenho paciência para passar por um ganho como antes. Agora, vamos negociar? Foi o momento em que o verdadeiro bastardo venenoso apareceu. Capítulo 134. Caçadores inteligentes nunca se apressaram. Quer tivessem sucesso ou falhassem, eles se preparariam para a próxima caçada sem pressa. E foi isso que o Troll branco fez. O fato de ter conseguido pegar 2 jogadores em uma caçada não significou muito. Crunch, crunch. Ele simplesmente comeu sua presa enquanto se preparava para a próxima caçada. Esse comportamento também resultou de sua confiança. Crunch, crunch. Confiança no fato de que a presa em seu território não representava nenhuma ameaça para ela. Era a mesma confiança que tinha um leão nas pastagens, que não tinha medo de que um servo o atacasse. KRRR. Portanto, o Troll branco ficou confuso quando viu seus servos, os jogadores, movendo-se em sua direção em vez de fugir. Claro, sua confusão não durou muito. KRRR. Independentemente do que planejaram, o Troll branco nunca esperou que os jogadores pudessem machucá-lo gravemente. Em vez disso, esse cara que nunca havia encontrado jogadores antes estava interessado nessa presa que veio até ele por conta própria. Svi. Foi uma flecha que voou por entre as árvores com um som estranho que mudou esse pensamento. Em linha reta, em vez de uma parábola, a flecha voou pelas árvores como uma cobra antes de penetrar profundamente no rosto do Troll, logo abaixo de seu olho. Puk! Um som arrepiante pôde ser ouvido quando a flecha cravou em sua carne. Mas esse foi o único som. Porém, como o Troll branco não gritou nem reagiu de forma alguma à flecha. Para o Troll branco não havia razão para ele gritar por causa de tal ataque que equivalia a um arranhão. Mas então ele percebeu o problema. A área onde a flecha o esfaqueou, que já deveria ter curado, estava ficando preta. Foi um acontecimento completamente inesperado. KRRR. Os jogadores receberam uma notificação enquanto o Troll branco à frente deles ainda não tinha certeza do que estava acontecendo. O Troll branco foi afetado pelo veneno de sangue. A notificação foi o sinal de que o veneno no sangue de Kim Woo-jin havia feito efeito. Imediatamente após a notificação ser ouvida, outros sons começaram a preencher o futuro campo de batalha. Cobrar, cobrar. A batalha começou. Mesmo se você for um jogador muito bom, seu campo de visão diminuirá quando você começar a lutar. Rugido. Isto foi especialmente verdadeiro para os tanques que tiveram que lidar com os monstros de perto. Droga é enorme. Não tente bloqueá-lo, esquive-se. Se você tentar bloquear, será enviado voando.
É difícil até respirar agora. Eles estavam em situações em que tinham que desistir de todo o resto e se concentrar em bloquear ou desviar dos ataques dos monstros que enfrentavam. Por isso era importante ter alguém com capacidade de comando participando de tais batalhas. Os outros não saberiam, mas o comandante teria que prestar atenção à condição do monstro e à situação atual antes de decidir quais ações deveriam ser tomadas. Seus movimentos estão ficando mais rápidos. E foi por isso que Jeon Yong-hong era o líder do seu grupo. E há muitos obstáculos ao redor de Jeon-su. Diga a ele para sair daí imediatamente. Sim. Mesmo na situação em que puxava constantemente a corda do arco, ela prestava atenção ao status do Troll branco, avaliava a situação de seus companheiros e comandava o grupo em tempo real. Ela não é ruim. Mesmo aos olhos de Kim Woo-jin, suas habilidades de comando não eram ruins. Ela merece ser a líder. Foi por isso que não faltaram jogadores dispostos a segui-la mesmo com sua personalidade suja. Mas ainda não é suficiente. Claro, só era melhor quando se olhava do ponto de vista médio, mas quando se olhava pelos padrões de Kim Woo-jin, não era satisfatório. Precisa ser mais natural. Se suas habilidades estivessem de acordo com os padrões de Kim Woo-jin neste momento, então ela não teria que sofrer tanto sob ele no futuro, a ponto de tentar matar e ser espancada 4 vezes. Se continuarem assim, pelo menos 4 pessoas morrerão. Foi por isso que Kim Woo-jin estava convencido de que, embora derrotassem o Troll, ainda pagariam um alto preço para fazê-lo. Kim Woo-jin no passado não teria se preocupado com isso. Mas agora era diferente. É hora de parar de fingir ser fraco. O objetivo de Kim Woo-jin nesta masmorra era mostrar a Park Yong-hwan suas habilidades e valor, e a situação atual era a melhor maneira de fazer isso. Quanto mais o veneno se acumula, menor será a capacidade física dos Trolls. Foi por isso que Kim Woo-jin deu um passo à frente. Então ele irá acelerar seus movimentos. Fale claramente. Isso significa que ele revelará todo o seu poder. Este não é todo o seu poder agora? Ele é esperto. Ele sabe como deixar um pouco de gasolina para acelerar a qualquer momento. Lembra da primeira vez que ele nos atacou? Como ele se moveu? Junto com essas palavras, Kim Woo-jin estendeu a mão para Jeon Yong-hong. Na palma da mão havia pontas de flechas feitas usando sua habilidade com arma de sangue. Nessa posição, Kim Woo-jin continuou. O momento em que ele desacelerar será o momento mais perigoso. É quando você deve recuar incondicionalmente. Em particular, Lee Jin-soo foi ferido em um ataque do Troll há 2 minutos. Ele só não percebeu por causa de adrenalina em seu sistema. Você deveria tirá-lo do campo de batalha. Quando ela ouviu suas palavras, Jeon Yong-hong olhou para ele por um momento antes de tirar as pontas das flechas de sua mão. Seu desgraçado. Depois de uma breve maldição, Jeon Yong-hong mudou algumas de suas pontas de flecha para aquelas que ela acabará de receber. As vidas da minha equipe e da minha são muito caras, então é melhor você cuidar de nós. Com isso, ela deu uma ordem ao seu grupo. De agora em diante, esse cara está no comando. Depois que ela disse isso, Kim Woo-jin também falou. Então falarei informalmente de agora em diante. Após dizer isso, Kim Woo-jin passou a comandar o time com um tom frio, mas calmo. Lee Jin-soo, saia do campo de batalha. Lin Yi-san, vá para a linha de frente. E Jojo Yuki, calhe a boca e concentre-se na batalha. Havia muitas habilidades que um comandante precisava ter. Mais importante ainda, essas habilidades não eram coisas que você pudesse desenvolver ou adquirir só porque queria. Só foi desenvolvido depois que você teve talento e também teve a sorte de sobreviver a experiências trágicas. Nesse sentido, Jeon Yong-hong e sua equipe tiveram muita sorte. Seu ritmo mudou. Ele está perdendo o equilíbrio, então vamos recuar em espiral. Eles estavam experimentando o melhor comando que poderiam receber neste momento. O veneno se espalhou por todo o seu corpo. Então, 49 minutos após o início da batalha com o Troll branco. Colidir. O Troll branco, o monstro com o terrível apelido de Caçador Veterano, caiu no chão. Você ganhou a conquista Caçador de Trolls Brancos. O emissário do submundo admira suas habilidades. O emissário do submundo concedeu algum poder a você. A classificação da habilidade Arma de Sangue aumentou em 1. No terceiro dia após entrar no terceiro andar da masmorra, o terrível monstro foi derrotado. Foi muito surpreendente. Não foi há apenas 3 dias que todos pensaram que fugir era a melhor chance de sobrevivência? Era como um grupo de servos caçando um leão na selva. Foi por isso. Nós o pegamos? Nós realmente caçamos um Troll branco? Mesmo que a caçada tenha sido bem sucedida, os jogadores ainda estavam em dúvida em vez de comemorar a vitória. Houve mais uma coisa que o surpreendeu ainda mais. Ninguém morreu? Isso é possível? Não houve vítimas. Diante desse fato, Jeon Yong-hong, que havia passado por todo tipo de dificuldades, não pôde deixar de ficar surpreso. Isso faz sentido? Esta é a estreia dele, não é? Acima de tudo, esta deve ser a primeira vez que Kim Woo-jin ataca uma masmorra de 3 andares. Foi a primeira vez que ele entrou no terceiro andar e a primeira vez que enfrentou um Troll branco. No entanto, ele ainda salvou a todos. Quem é você? Essa foi a única pergunta que veio à mente de Jeon Yong-hong enquanto olhava para Kim Woo-jin. Falaremos sobre isso fora da masmorra em 3 dias. Kim Woo-jin deu-lhe um sorriso e uma resposta curta. Então aguardo com expectativa a nossa gentil cooperação. Este foi o momento em que o nome Kim Woo-jin se tornaria conhecido no mundo. Ah, e como prometido, divida o cadáver do Troll e guarde-o em seus inventários para que você possa me dar quando sairmos da masmorra. Como meu 1 bilhão de won por pessoa. O pagamento deve ser feito dentro de uma semana após concluirmos a masmorra ou mais tarde, e você incorrerá em juros. O que? E você usou meu veneno de sangue como arma 318 vezes. Isso dá 73.123 won por uso. E foi um momento muito conhecido. Capítulo 135. Uau!
O rosto de Ossichan endureceu assim que o telefone começou a vibrar. Ele sabia o que estava por vir. Ossichan pegou o flip-phone, abriu e apertou o botão de chamada. Como foi o ataque à masmorra? A voz que ele usou era muito mais séria que o normal. Correu bem? Isso é bom. Estava além do nível sério, era grave. Antes disso, precisamos conversar sobre algo importante. O comportamento de Ossichan fez com que os subordinados que estavam trabalhando ao seu redor parassem o que estavam fazendo e olhassem para ele. O que diabos está acontecendo? Por que ele está tão sério? Os subordinados de Ossichan sabiam que ele era um dos humanos mais ousados do mundo. Ele era um homem que ainda conseguia sorrir e rir enquanto lidava facilmente com situações que esmagariam as pessoas comuns. Aconteceu alguma coisa especial? Qual é o problema? Foi por isso que não houve nada mais surpreendente do que vê-lo fazer uma expressão tão séria. Isso fez com que os subordinados de Ossichan se sentissem incrivelmente nervosos. A atmosfera no escritório naturalmente ficou cheia de tensão. Gole, alguém que não conseguia lidar com o quão tenso estava, engoliu um pouco de saliva. Em tal atmosfera, Ossichan falou mais uma vez. Não podemos simplesmente ignorar o preço do bulgogi e presumir que você me comprou uma refeição? E assim, a tensão quebrou. Ei, sério, eu sabia. Eu sou um idiota por ficar tão nervoso, um idiota. Um dos subordinados fungou indignado. Sem perceber nada disso, Ossichan continuou. Não está certo, está? Eu tenho pago suas refeições esse tempo todo, mas você nunca comprou comida para mim, não é? Hein? Então, digamos que você comprou comida para mim desta vez e esqueceu sobre isso. Ossichan, que estava conversando com Kim Voldin ao telefone, estava tão sério como sempre. E 10.000 won por porção, não é demais, já que não há acompanhamentos? Claro, estou falando apenas da minha própria refeição. Comeu. Não há problema em tirar 100.000 won por porção dele. Certo, vamos fazer isso. Vou enganá-lo para que pague 20 porções em vez de 10 porções. Depois disso você ganhará 2 milhões. Apenas me dê metade disso. O que você acha? Não é um negócio lucrativo? O que você disse? A atmosfera da conversa mudou em um instante. Espere um minuto, besta de Wilhelm Tell? A guilda do Messias enviou um assassino atrás de você? Ossichan se tornou alguém interessante em vez de ser perturbado. O conflito interno eclodiu na guilda do Messias? Enquanto ponderava sobre isso, Ossichan sinalizou para um de seus subordinados vir até ele antes de lhes dar uma instrução. Colete todas as informações atualizadas sobre a besta de Wilhelm Tell, Yamazaki Takumi, o deus dos arcos e a Federação Yamato. Sim, o certo. Assim que a informação for confirmada, vou compilá-la e enviá-la para você. Há mais alguma coisa que você precise? Hein? O rosto de Ossichan endureceu mais uma vez assim que ele ouviu as palavras do outro lado. O que foi isso? Você vai vender a besta de Wilhelm Tell para Park Yong-van? O que diabos isso quer dizer? Ele mais uma vez se tornou o centro das atenções depois de dizer essas palavras com sua expressão endurecida. Logo depois, Ossichan encerrou a ligação e começou a bater o telefone em sua careca brilhante. Um de seus subordinados não pôde deixar de perguntar a ele. O que está errado? Com a pergunta, Ossichan virou a cabeça e falou. Divulgue informações para Park Yong-van sob o nome de Isaac Ivanov. Que informação? Que ele está procurando armas de longo alcance de classe lendária. Ossichan deu um grande sorriso. Aquele bastardo do Kim Voldin é um verdadeiro filho da puta. O pessoal das equipes de gerenciamento de masmorras, bem como os soldados, sempre esperavam do lado de fora de uma masmorra que estava em andamento. Porém, das masmorras do terceiro andar em diante havia outra equipe que foi adicionada ao grupo. Não preciso esperar os jogadores saírem da masmorra. Como posso escrever o artigo se eles ainda não saíram? Entrarei em contato com você quando eles saírem. A outra categoria não era outra senão repórteres. Não havia nada de estranho nisso. Os jogadores que visam dungeons de 3 andares tinham pelo menos nível 60, o que significava que seu talento e a qualidade de suas experiências eram muito superiores aos dos novos jogadores. Além disso, a sua influência e poder na sociedade, bem como o poder real que exerciam, eram diferentes dos outros. Era seguro dizer que eles eram sobre-humanos e o interesse que atraíam era obviamente muito maior do que outros. Terminei de discutir com a Guilda Fênix. Assim que Jeon Yong-hong sair, teremos uma entrevista exclusiva. Além disso, se a pessoa fosse um personagem poderoso, mas fofo como Jeon Yong-hong, sua popularidade seria incomparável. Vá se foder. Há alguém que gostaria de ficar aqui em vez de ir para casa? É claro que não foi um trabalho agradável para aqueles jornalistas. Seria estranho se houvesse alguém que realmente gostasse de ficar do lado de fora do portão de uma masmorra e esperar quem sabe quanto tempo para que uma masmorra fosse concluída. De qualquer forma, esse é o problema dos desgraçados que só ficam sentados atrás de uma mesa e recebem bom tratamento. Eles nunca entenderiam essas coisas. Este foi o caso de Jang Won-hee, que passou um dia pouco promissor fora do portão da masmorra. Para a entrevista de Jeon Yong-hong. Além disso, Jang Won-hee sabia o que precisava ser feito. Vou ter que editar todas as entrevistas por causa dos palavrões. Porque Jeon Yong-hong era conhecido por não cooperar nas entrevistas depois de limpar uma masmorra. No entanto, o fato de haver tantos repórteres aqui significava que os jogadores que entraram nesta masmorra eram bastante conhecidos. Além disso, os repórteres que se dedicavam a acompanhar as histórias dos jogadores sabiam. Não importa quais situações inesperadas possam ocorrer, notícias sobre ataques a masmorras foram um dos tipos mais solicitados na era atual. É um jogador. Foi limpo. É por isso que a expressão de Jang Won remudou quando ouviu o grito. Ok. Ao contrário de há pouco, ele se aproximou da masmorra com os olhos de uma fera que acabará de encontrar sua presa. Pegue um, vou embalá-lo em um belo pacote e vendê-lo. 30 minutos depois, um nome apareceu na lista de classificações de busca do portal. Capítulo 136. Existe um certo fenômeno.
As pessoas não prestam muita atenção quando alguém é excepcional desde o início. Porém, quando uma pessoa que originalmente não era nada faz algo excepcional, as pessoas prestam muita atenção nela. Esse foi o caso de Kim Voldin. Kim Voldin da Guilda Fênix caça com sucesso um troll branco durante sua estreia nas masmorras de 3 andares. O as da próxima geração da Guilda Fênix apareceu? Assim que estreou no 3 Floor Dungeons, ele começou a receber muita atenção. Havia até repórteres anunciando suas atividades em tempo real. Além disso, o troll branco que ele enfrentou foi considerado um monstro desastroso pelos jogadores. Kim Voldin mostrou algo extraordinário quando não havia feito nada parecido antes. A arma de Kim Voldin é veneno de sangue. O veneno de Hunter apresenta uma nova estratégia de ataque. Veneno de sangue. Não foi apenas o fato de ele ter usado veneno que atraiu a atenção do público, mas o fato de ter usado o próprio sangue como veneno. Kim Voldin é o talento da próxima geração promovido por Park Yong-wan? É a arma secreta de Kim Voldin Park Yong-wan? Assim que foi revelada a informação de que ele era um confidente próximo de Park Yong-wan, o interesse público por ele aumentou imediatamente. Em pouco tempo, o nome de Kim Voldin se espalhou pela Coreia. Kim Voldin? Quão incrível é esse cara? Ele realmente caçou um troll branco durante sua estreia? Já faz muito tempo que não apareceu um cara tão bom. Esta é uma ótima estreia. Não, mas ele não ficou famoso de repente? Eles estão reproduzindo a mídia? É claro que houve quem achasse que alguém estava brincando demais com a imprensa, mas ninguém estava realmente interessado nesse fato. Independentemente de algo assim estar acontecendo nos bastidores, você não pode negar que ele é habilidoso. Envenenando com seu sangue, apareceu outro cara esquisito. Independentemente disso, todos reconheceram que um jogador notável havia aparecido. Foi o mesmo com Park Yong-wan. No entanto, ele não prestou muita atenção ao fato de que Kim Voldin estava recebendo muito mais atenção da mídia do que esperava. Você tem certeza de que o conteúdo deste relatório da masmorra está correto? Verifiquei com vários jogadores que participaram da masmorra. O conteúdo do relatório é preciso. Ele conheceu um troll branco durante sua estreia e o caçou com sucesso? Sim. E ele assumiu o comando também? Isso mesmo. O que era realmente importante para ele eram as coisas que Kim Voldin realmente fez na masmorra. E aquela vadia nojenta Jeon Yong realmente seguiu seus comandos? Sim. E aquele pão duro até lhe pagou mais. Isso mesmo. Não se tratava apenas da caça. Olhando para o relatório, foi como se Kim Voldin tivesse feito tudo. Era uma situação que só poderia ser descrita com uma palavra: carregar. Eu sabia que Kim Voldin não era um cara normal, mas não esperava que fosse tão inacreditável. Essa foi a parte importante. Não, essa não era a parte importante. Não pensei que veneno de sangue pudesse ser tão poderoso. Quer ele tenha conseguido limpar as masmorras ou não, o que importava era o valor da existência do jogador e o significado dessa existência. Se eu soubesse que seria assim, eu teria criado corretamente. Por causa disso, Park Yong-wan não teve escolha senão reconhecer Kim Voldin neste momento. Ele era bom demais para simplesmente ficar de fora. Acho que podemos fazer um acordo com ele agora. Claro, Kim Voldin já havia sido colocado na coleira por Park Yong-wan. Certo. É por isso que é uma dor de cabeça. O problema era que agora ele queria levar para casa o cachorro que criará no campo, apenas com coleira. Se ele fizesse um pedido, teria que ouvi-lo e se pedisse um acordo, teria que aceitá-lo. Foi por isso que Park Yong-wan não teve escolha senão considerar seriamente o acordo proposto por Kim Voldin. Quero trocar a besta de Guilherme Tell. Kim Voldin contou a ele sobre um incidente. Houve um grupo que o atacou na masmorra, e um deles tinha a lendária arma besta de Guilherme Tell. Ele queria trocar a besta por um item lendário que Park Yong-wan possuía. O acordo não era algo para se preocupar. Se Park Yong-wan quisesse, ele poderia ter tirado à força o item lendário de Kim Voldin. Você aceitará o acordo de Kim Voldin? Decidi me dar bem com ele, mas não posso dar a ele o que ele quer facilmente, posso? Mas o problema era, como dito anteriormente, que Park Yong-wan queria fazer um acordo com Kim Voldin. Então, naturalmente, o negócio teve que ser feito normalmente. Lendário por lendário. Na verdade, o acordo em si não foi uma perda para Park Yong-wan. Ele tinha muitos tipos de itens lendários, e falando francamente, alguns deles não eram mais úteis em seu nível. Aquele item besta de Wilhelm Tell não é fácil de usar. No entanto, também era demais dizer que o valor utilitário da besta de Guilherme Tell era alto. A opção de ter flechas perseguindo o inimigo era obviamente ótima. No entanto, a maioria dos jogadores que usavam arcos como armas principais ou aqueles que tinham o caçador silencioso como Halo geralmente tinham 2 ou 3 habilidades de perseguição em seu repertório. À medida que os níveis aumentavam, a besta de Guilherme Tell tinha uma probabilidade maior de se tornar a arma secundária de alguém em vez de uma arma principal. O mais importante é que o item já pertenceu àqueles que tinham como alvo Kim Voldin. Se você olhar para a situação, há uma grande chance de que o último ataque tenha sido feito pela Skull Guild. Esse deveria ser o caso. Ao olhar para esta situação, havia uma grande chance de que o grupo que atacou Kim Voldin pertencesse à Skull Guild. O que a Skull Guild faria se descobrissem que ele estava usando seus itens lendários? Claro, foi culpa da Skull Guild. Mas se eles tivessem sido capazes de aceitar sua culpa e aceitar as consequências em primeiro lugar, então não teriam lançado este ataque contra Kim Voldin. De qualquer forma, se Kim Voldin usar, eles ficarão loucos de novo. A Skull Guild definitivamente não iria desistir. Esta foi uma situação problemática também para Park Yong-wan. Tenho que considerar o panorama geral, mas não quero pensar nisso agora. Se ele considerasse o quadro geral, então ele não deveria provocar a Guilda Caveira depois que a situação já tivesse sido resolvida uma vez. Foi naquele momento. Espere. Park Yong-wan sentiu como se uma lâmpada tivesse acendido em sua cabeça. Isaac Ivanov não está procurando por um item lendário? Uma arma de longo alcance também. Sim. Descobrimos que eles estavam procurando secretamente por um. E se eu desse a besta de Guilherme Tell para Isaac Ivanov? Sim.
Em contraste com a expressão confusa de sua secretária, a expressão de Park Yong-wan era de bastante alegria. Eles não pensariam que existe uma ligação estreita entre mim e Isaac Ivanov? Pelo menos a Guilda Caveira pensaria. Vamos nos certificar de acertar em cheio com esta oportunidade. Park Yong-wan falou enquanto se levantava, não pretendendo ouvir mais relatórios de sua secretária no momento. Ligue para Kim Woo-jin. Vamos fazer um acordo. No escritório onde Kim Woo-jin estava hospedado. Ufa, você realmente recebe muitos pacotes. Li Jin entrou na sala com um monte de caixas empilhadas formando uma torre. Quando ele entrou na sala, a primeira coisa que Li Jin viu foi Kim Woo-jin, que estava verificando os itens em outra pilha de caixas. Li Jin não pôde deixar de estalar a língua nesta cena. Você realmente pretende comer tudo isso? Os itens nas caixas não eram outros senão os presentes enviados a Isaac Ivanov. Kim Woo-jin pegou de volta as coisas que Osi-chan guardava em segredo. Cabe a mim decidir se devo comê-los ou vendê-los. Li Jin deu um longo suspiro quando viu que Kim Woo-jin estava contando os itens com muito cuidado. Por que estou cercado de malucos? Então Li Jin falou como se tivesse acabado de se lembrar de algo. A propósito, ouvi dizer que você iria vender a besta de Wilhelm Tell para Park Yong-wan ou algo parecido? Kim Woo-jin simplesmente assentiu. E você pretende recebê-lo de presente em nome de Isaac Ivanov? Mais uma vez, Kim Woo-jin assentiu em vez de responder. Li Jin riu como se tivesse acabado de ouvir algo ridículo. Na verdade, foi realmente absurdo. Eu realmente nunca vi um cara como você antes. Se Park Yong-wan descobrisse a verdade, não seria estranho que ele caísse no chão enquanto segurava seu pescoço. Mas será que vai mesmo funcionar? Não há garantia de que Park Yong-wan dará o presente a Isaac Ivanov. Quando ouviu a pergunta de Li Jin, Kim Woo-jin simplesmente explicou-lhe com uma voz calma. O plano é fazer com que funcione. Se confiássemos apenas na sorte, não haveria necessidade de um plano. Foi então. Uau! O smartphone de Kim Woo-jin vibrou e depois que ele viu o identificador de chamadas na tela, ele deu uma olhada em Li Jin. Li Jin acenou com a cabeça e imediatamente depois disso, Kim Woo-jin atendeu o telefone. Sim, este é Kim Woo-jin. A pessoa do outro lado da chamada não era outro senão Park Yong-wan e a conversa entre eles foi curta. Afinal, não havia motivo para falar mais. Kim havia solicitado um acordo e tudo o que isso significava era Park Yong-wan ligando para confirmá-lo. Quando a ligação terminou, Li Jin não pôde deixar de perguntar. O que ele disse? Assim como planejado. Oh, sério? Li Jin pareceu surpreso. Mas havia uma condição. Doença? Ele quer que eu entregue a mercadoria diretamente. Diretamente? O quê? Para quem? Com essa pergunta, Kim Woo-jin sorriu para ele. Eles querem que eu conheça Isaac Ivanov pessoalmente, entregue o item e deixe provas disso. O que? Li Jin fez uma expressão ridícula ao ouvir essas palavras. Que diabos você está falando? Quando Li Jin fez essa pergunta, Kim Woo-jin simplesmente olhou para ele com o canto da boca levantado em vez de responder. Ele sabia que Park Yong-wan concordaria com a troca, mas foi completamente inesperado para ele se oferecer para conhecer Isaac Ivanov, embora ele estivesse apenas dando um item lendário e nada mais. Ele ainda quer deixar provas dessa transação. Claro, era óbvio porque Park Yong-wan queria fazer isso. Para ele, isso foi como colocar seu crachá em Isaac Ivanov. E como ele queria fazer isso, era melhor gravar seu nome do que simplesmente colocar um crachá. Ao mesmo tempo, isso foi um teste. Ele espera que eu negocie com Isaac Ivanov para produzir melhores resultados. Foi um teste para determinar se Kim Woo-jin seria capaz de receber mais de Isaac Ivanov. Ele também espera que eu trabalhe junto com Isaac Ivanov. Além disso, no momento, tanto Isaac Ivanov quanto Kim Woo-jin começaram a atacar as masmorras de 3 andares. Então Park Yong-wan tinha a expectativa de que eles seriam capazes de trabalhar juntos. Esta foi a resposta que Park Yong-wan encontrou depois de pensar muito sobre isso. De qualquer forma, não era um problema com o qual Kim Woo-jin tivesse que se preocupar por muito tempo. Então, o que você decidiu tirar do acordo? Kim Woo-jin deu a Li Jin uma resposta simples. Escudo do Javali. Escudo do Javali? É bom? Não é um item ruim para um tanque que luta na linha de frente contra monstros poderosos. É mesmo? Parece um bom item. Li Jin não respondeu mais à explicação de Kim Woo-jin como se tivesse perdido todo o interesse no assunto. Por que parece frio de repente? Ele esfregou os braços ao sentir um arrepio repentino por todo o corpo. Um sorriso apareceu no rosto de Kim Woo-jin. Em sua cabeça, ele se lembrou das ordens de Park Yong-wan. Ele disse a Kim Woo-jin para levar o item diretamente para Isaac Ivanov e também para conversar com ele. Eu nunca teria pensado que o Anel de Osíris estava em suas mãos. Ele tinha o Anel de Osíris. Park Yong-wan pretendia lançar uma isca irresistível para Isaac Ivanov através de Kim Woo-jin. Da perspectiva de Kim Woo-jin, ele não pôde deixar de sorrir. Agora que sei onde está, tudo o que preciso fazer é pegá-lo. Contanto que alguém soubesse onde estava um item, haveria muitas maneiras de colocar as mãos nele. Portanto, Kim Woo-jin não precisava se preocupar muito com isso no momento. Agora é hora de cobrar a próxima dívida. Em vez disso, havia algo mais que chamou sua atenção. Próxima dívida? Os grandes e as Amazonas, temos que receber o pagamento pelas suas vidas. Então, Kim Woo-jin deu-lhe a resposta que ele estava pedindo. Estou indo para São Francisco, Estados Unidos. A expressão de Li Jin ficou um pouco rígida quando ele fez outra pergunta. Não é a masmorra que eu penso, é? Você estaria certo. A expressão de Li Jin endureceu ainda mais ao ouvir essa resposta. Ah, então, naquele momento, Kim Woo-jin exclamou como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Eu cometi um erro. Não foi isso. Apenas.
R, certo? Bem, aquela masmorra é realmente muito perigosa. É um lugar que até mesmo a Guilda da Fronteira e a Guilda dos Grandes tiveram que desistir. Haha, você tem inteligência. Li Jinha ficou imediatamente aliviado. Então Qin Voljin disse mais alguma coisa para ele. Não, não é isso, eu quis dizer meu pagamento. O pagamento pelo Bulgogi. Ossichan disse que você comeu 19 porções sozinho? Li Jinha não pôde deixar de olhar para Qin Voljin, que estendia a mão enquanto dizia essas palavras com um olhar vazio. Capítulo 137. Era 2023, 4 anos depois de o mundo ter sido transformado em jogo. Houve muitas mudanças no mundo. No entanto, não houve uma única pessoa que pensasse que isso havia mudado para melhor. Em vez disso, a maioria das notícias de todo o mundo eram más notícias. A perda da função governamental causada pela chegada de monstros, o aumento nas taxas de criminalidade, horríveis atos de terrorismo. Com toda a honestidade, essas notícias não eram nada boas. Park Yonvan, Qin Voljin liderará a próxima geração junto com Isaac Ivanov. Qin Voljin se torna o as da próxima geração da Coreia. É por isso que as chamas criadas por Qin Voljin não foram apagadas facilmente. As pessoas, especialmente os coreanos, estavam usando seu interesse em Qin Voljin para desviar sua atenção da realidade miserável. Qin Voljin não é um cara comum. Esses registros são reais? Ele elimina criminosos. Eu gosto disso. Serei fã desse cara de agora em diante. Finalmente a Coreia tem um jogador que se compara a Isaac Ivanov. Se você tem chocopis para Isaac Ivanov, vamos mandá-las para Qin Voljin. É claro que as reações do público não foram todas positivas. Por melhor que ele seja, não é demais compará-lo a Isaac Ivanov? Certo. E não é a Guilda do Messias, é a Guilda da Fênix, certo? Seus idiotas, baixem a cabeça e reflitam. É óbvio que a Guilda Fênix está criando uma bolha na mídia. Mais cedo ou mais tarde, a bolha irá estourar. Houve muitas reações negativas e isso era de se esperar. Não importa quanto esforço a Guilda da Fênix fizesse para consertar sua imagem agora, aos olhos dos coreanos, a Guilda da Fênix a qual Qin Voljin pertencia, era vista desfavoravelmente enquanto Isaac Ivanov, que agora estava sendo comparado a Qin Voljin, foi considerado o sucessor de Lee Se-junho. Não, se você é coreano, então deveria torcer pelo Qin Voljin. Isaac Ivanov não é um coreano honorário? Fanboys malucos do Isaac, então se vocês comerem torta de chocolate isso faz de vocês coreanos? Ei, todos vocês fãs de Qin Voljin, vamos mandar tortas de chocolate para ele. Isaac também gosta de bulgogi. Tenho certeza que Qin Voljin também gosta de bulgogi. Naturalmente, houve discussões e essas discussões se tornaram a lenha que fez a fama de Qin Voljin queimar mais quente. Claro, também não durou muito. A próxima parada de Isaac Ivanov é São Francisco. Isaac Ivanov vai desafiar a Floresta dos Mortos? A notícia de que Isaac Ivanov estava a caminho dos Estados Unidos consumiu o mundo. Em 2018, após o advento dos portões das masmorras, monstros invadiram o mundo e houve um caos sem precedentes. Muitos temiam que caso continuasse, o mundo pudesse acabar. A maioria dessas pessoas tinha pensamentos semelhantes. Primeiro, eles pensaram que tinham que ir para a América. Foi assim que os Estados Unidos foram vistos pelo resto do mundo. Se o mundo acabar, será o último país a cair. Na verdade, quando o mundo se tornou um jogo, os Estados Unidos tinham resolvido o caos tão rapidamente que outros países não podiam esperar comparar e muitas pessoas começaram a caminhar em direção a ele. O mesmo aconteceu com os jogadores. Um grande número de jogadores talentosos que apareceram em lugares instáveis como África, Europa Oriental, América Central e do Sul, Sudeste Asiático, etc. Encontraram muitas maneiras de se declararem cidadãos dos Estados Unidos e, claro, foram prontamente aceitos. Foi nesse momento que ninguém pôde negar que havia nascido a nação mais forte. Então o mundo disse: não há necessidade da Guilda do Messias na América. A América já havia se salvado, então não precisava de um salvador. Estas não foram apenas palavras, na realidade. A Guilda do Messias não poderia exercer muita influência nos Estados Unidos, porque não há masmorra que a América não possa limpar. Mesmo que não houvesse uma Guilda do Messias, ainda havia muitas guildas na América que eram capazes de limpar masmorras. Pelo menos era isso que o povo americano acreditava e esse era o orgulho do povo americano. Na verdade, Great One e Frontier, essas duas guildas, limparam muitas masmorras até agora. A razão desse orgulho foi a Great One Guild e a Frontier Guild, a segunda e a quinta maiores guildas do mundo. Com o apoio do governo dos Estados Unidos, eles tinham como alvo qualquer masmorra que aparecesse em solo americano, até aquela masmorra aparecer em São Francisco. No entanto, em fevereiro de 2023, uma masmorra de nível a mais de terceiro andar, Forest of the Dead, apareceu em São Francisco, e surgiram problemas quando as duas guildas não conseguiram limpá-la. Foi um fracasso doloroso. É claro que eles não ficaram desanimados com o fracasso em eliminá-lo. Em primeiro lugar, o seu orgulho vinha do seu espírito de desafio e de não temer o fracasso. Mesmo que ambas as guildas se uniram para atacar, a Guilda Great One e a Guilda Frontier tentaram limpar uma masmorra enquanto trabalhavam juntas. Foi um momento em que os dois mestres da guilda que competiam ferozmente nos bastidores apertaram as mãos, mas eles ainda falharam. O problema era que mesmo que as guildas tivessem melhorado seu relacionamento, elas ainda não conseguiram limpar a masmorra. Claro, mesmo isso não fez as duas guildas desistirem. Assim que falharam, começaram a se preparar para outra tentativa. Eles arriscaram as suas vidas para proteger o orgulho da América. Então o governo dos Estados Unidos fechou tudo, mas o governo dos Estados Unidos os impediu. Esta foi uma medida natural. Seria estranho se eles deixassem as duas guildas, que se tornaram as principais forças do país, arriscarem suas vidas apenas para limpar uma masmorra de 3 andares. Isso realmente feriu o orgulho deles. De qualquer forma, isto feriu o orgulho da América. A Floresta dos Mortos era um desses lugares.
foi a masmorra que feriu o orgulho da Grande América. Mesmo que não tenha sido explicado assim, você saberá o quão maldito é aquele lugar. Esta era a masmorra que Kim Vol-jin queria atacar com Li Jin sob o nome de Isaac Ivanov. Droga, mesmo que você quisesse escolher masmorras, por que tinha que ser essa? É por isso que Li Jin a reclamou após a explicação de Kim Vol-jin. Claro, ainda não houve resultados. Os caras do governo dos Estados Unidos são engraçados. Eles deixariam os russos limparem a masmorra que feriu seu orgulho? Como disse Li Jin, a Floresta dos Mortos foi a masmorra que feriu o orgulho da América. Neste momento, o governo dos Estados Unidos estava a bloquear o ataque porque ainda pretendia eliminá-lo eles próprios. Portanto, não era uma masmorra que eles estavam dispostos a dar a outros países uma chance de atacar. E se fosse um russo? A vida é cara. Então Kim Vol-jin usou o preço das vidas. Os membros da Guilda Great One. Em troca de suas vidas, Kim Vol-jin solicitou a ajuda da Guilda dos Grandes. Ele havia solicitado que o ajudassem a atacar a Floresta dos Mortos. O nome de Isaac Ivanov também é caro. Era um acordo que normalmente não daria certo, mas a situação mudou quando o nome de Isaac Ivanov também foi incluído. Poderia a América realmente negar o salvador da próxima geração que queria desafiar uma masmorra na qual eles falharam inúmeras vezes? Mesmo quando ele disse que estava disposto a comprar a oportunidade em troca do que merece? E a América é o país dos heróis. Como poderia um país heróico e não outro lugar impor restrições aos heróis? Pelo menos, os Estados Unidos que Kim Vol-jin conhecia não seriam capazes de fazer isso. Foi por isso que ele estava convencido. As portas se abrirão. Eles certamente lhes dariam a chance de atacar a masmorra. Restava apenas uma tarefa para Kim Vol-jin. Claro, digamos que eles abram. Você pode limpar a masmorra? É uma masmorra que duas guildas de classe mundial colaboraram para atacar e falharam. Monstros mortos-vivos certamente apareceriam na Floresta dos Mortos. Isso não é uma combinação ruim para você? Kim Vol-jin poderia limpar a masmorra ou não? Diante dessa questão, Kim Vol-jin não precisou pensar muito. Então é com isso que você está preocupado. Estou certo? Será difícil? Não será muito difícil lidar com isso. Você não teria que lidar com monstros mortos-vivos na linha de frente se fosse de qualquer maneira. O que? Se você morrer, vou usá-lo como esqueleto. Porra, sério, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Neste ponto não havia dungeon do terceiro andar que Kim Vol-jin não conseguisse concluir. Uau! A notícia que eles esperavam finalmente chegou. Acabei de receber uma resposta da Great One Guild. Osi-chan, que conduziu as negociações, trouxe a notícia. Como foi? Está tudo bem, mas há um pequeno problema. Problema? Então, eles querem apostar um prêmio. Prêmio? Daríamos o prêmio para quem concluísse a masmorra. Também está no nível lendário. Kim Vol-jin sorriu com essas palavras. Parece que eles estão transbordando de confiança. Dando prêmios para quem limpasse a masmorra, em outras palavras, a Guilda dos Grandes estava confiante de que poderia limpar a Floresta dos Mortos. Apenas. Eles nem se importam comigo. Isaac Ivanov foi completamente ignorado. Essa foi a razão pela qual Kim Vol-jin estava sorrindo. Então, qual é o prêmio? Kim Vol-jin não conseguiu manter o sorriso zombeteiro nos lábios depois de ouvir as palavras de Osi-chan. É realmente isso? Em vez disso, ele só pôde perguntar surpreso. Capítulo 138. As duas principais guildas que também eram consideradas o orgulho da América, a Great One Guild e a Frontier Guild, eram surpreendentemente diferentes. Entre suas diferenças, a diferença na direção que seguiram foi extrema. Enquanto a Guilda da Fronteira se concentrava em expandir sua aparência externa por meio do pioneirismo e da conquista, a Guilda dos Grandes, como o nome sugeria, concentrava-se mais no crescimento qualitativo. A diferença entre as duas guildas foi claramente revelada quando elas não conseguiram limpar em conjunto a masmorra da Floresta dos Mortos. Quando eles não conseguiram limpá-lo, a Guilda da Fronteira reduziu imediatamente a prioridade da masmorra da Floresta Morta. No entanto, a Guilda Great One era diferente. Após seu fracasso, a Guilda Great One fez da masmorra da Floresta Morta sua principal prioridade e começou a fazer preparativos para limpá-la. Isaac Ivanov quer atacar a Floresta Morta? Foi por isso que a mestre da Guilda Great One, Kerry Roana, prestou atenção pessoalmente a tudo relacionado à masmorra da Floresta Morta. Trinity, que foi um dos poucos jogadores que lidou com espíritos e foi considerado comparável ao Salvador Lice Jr., foi quem administrou todas as masmorras de 3 andares. Esta foi a prova de que o interesse da Guilda Great One na Floresta Morta era muito maior do que se acreditava. Como pagamento pelas vidas dos nossos homens. Então é claro que a proposta de Isaac Ivanov chegou diretamente aos seus ouvidos. E no momento em que ouviu isso, ela sorriu. Excelente. Ela sabia que a hora finalmente havia chegado. Tudo está se encaixando perfeitamente. Como mencionado anteriormente, a Guilda dos Grandes estava constantemente se preparando para atacar o calabouço da Floresta Morta. Não, seus preparativos já estavam completos. A situação exigia apenas o aval do governo dos Estados Unidos. Se Isaac Ivanov quiser atacar a masmorra por esse motivo, então o presidente não pode simplesmente dizer não. Em tal situação, seria necessário haver uma boa razão para negá-lo. Eles terão que dar permissão a Isaac Ivanov para atacá-lo e nós atacaremos junto com ele. Ela estava planejando atacar a masmorra junto com Isaac Ivanov. É claro que os executivos do Great One Dungeon tinham pensamentos diferentes. Isaac Ivanov não sabe, mas o governo não nos deixaria entrar na masmorra tão facilmente. Isso mesmo. Não é porque o governo não quer que nós e a Guilda da Fronteira percamos recursos. Supondo que seríamos os únicos afetados, nunca obteríamos permissão.
Em primeiro lugar, o governo dos Estados Unidos interrompeu o ataque à masmorra da Floresta Morta porque duvidava da sua capacidade de a limpar. O maior motivo para impedir o ataque foi porque o consumo de recursos era muito alto. Em tais circunstâncias, as chances de o governo dos Estados Unidos autorizar o ataque de Isaac Ivanov à masmorra eram bastante altas, mas as chances de eles autorizarem o ataque da Great One Guild eram desconhecidas. O governo provavelmente também deseja o fracasso de Isaac Ivanov. Não, em vez disso, era altamente provável que o governo dos Estados Unidos providenciasse o fracasso de Isaac Ivanov. Se até mesmo o herói russo falhasse na masmorra, o orgulho ferido dos americanos se recuperaria um pouco. Todos os executivos apresentaram bons argumentos. No entanto, ela não se agonizou por muito tempo sobre a decisão adequada a tomar. Então vamos aumentar o número de jogadores neste jogo. Convidaremos outras guildas para participar também. Vamos chamar a Guilda da Fronteira e a Guilda do Messias, bem como todos os jogadores que estão no estágio do terceiro andar. Nós vamos compartilhar todos os riscos. Se o jogo ficar tão grande, teríamos que participar também, não é? Afinal, nossos itens ainda estão lá. Não podemos assistir de lado e vê-los serem levados embora. Seria tão fácil quanto você está dizendo? Mesmo se fizermos isso, as outras guildas estariam realmente dispostas a arriscar e desafiar a Floresta Morta? A menos que houvesse grande mérito a ser obtido, as outras guildas ousariam correr o risco? Mesmo quando ela ouviu isso, ela falou com confiança. Então faremos uma aposta por um prêmio. Então eles estariam dispostos a correr o risco. Um prêmio. Ofereceremos o Anel do Rei Arthur como prêmio. Todos na sala fizeram expressões de espanto. O item lendário Anel do Rei Arthur, quanto custaria para obtê-lo? Diante de tal questão, ela simplesmente encolheu os ombros. Não importa. Porque não haveria ninguém mais forte do que aqueles que preparamos para esta masmorra. Ainda, em primeiro lugar, eu disse que ofereceríamos o Anel do Rei Arthur como prêmio, mas não disse que não o usaríamos. Naquele momento os executivos assentiram com a compreensão. Vamos dar o anel a Elise e colocá-la na masmorra. Então, deve ser isso, certo? Todos assentiram. Então conte a Isaac Ivanov. Ela tinha uma expressão ligeiramente feroz no rosto enquanto continuava. Se for perigoso, nós salvaremos você, mas certifique-se de que você tenha dinheiro suficiente para pagar por sua vida. Glen Park, São Francisco. Num bairro repleto de casas rurais, erguia-se orgulhosamente um grande edifício de concreto em forma de cubo. Além disso, uma grande quantidade de soldados armados que permaneciam em torno do perímetro do edifício de concreto fazia com que tudo parecesse ainda mais intenso. Claro, o que fez essa estrutura realmente se destacar foi a distorção espacial conhecida como portão de masmorra que estava alojado dentro dela. Um homem estendeu a mão para o portão da masmorra. Logo depois, uma tela-janela apareceu diante dos olhos do homem. Floresta dos Mortos. Pisos, 3. Dificuldade, a mais. Número máximo de inscrições, 199. Requisitos, nível 81 ou inferior. Condições, derrote o Mestre dos Mortos. Recompensa, pedra de habilidade, A. O homem que terminou de verificar as informações da masmorra imediatamente tirou a mão e virou-se para falar com a pessoa ao seu lado. Verifiquei as informações da masmorra, não há problemas. Ao ouvir isso, a pessoa ao lado do homem também estendeu a mão para verificar as informações da masmorra. Tudo limpo. Esses dois homens não eram outros senão administradores de masmorras. Eles eram responsáveis por garantir que não houvesse intrusos ilegais na masmorra e se houvesse alguma alteração no status da masmorra. Não foi muito. Os jogadores poderiam visualizar as informações da masmorra tocando no portão da masmorra se houvesse um intruso, então você não seria capaz de obter nenhuma informação tocando no portão e só poderia entrar na masmorra. Era tão simples quanto verificar se a água estava quente ou fria. E francamente não era algo que precisasse ser verificado com frequência. Uma vez por dia bastava para locais como aqui onde havia edifícios e outras formas de medidas de segurança eram preparadas. Por que diabos eles querem que verifiquemos a cada hora? Até edifícios temporários foram construídos para proteger este lugar. Esta foi a razão pela qual Adam, um jogador que desistiu da oportunidade de atacar masmorras e optou por gerenciá-las usando sua habilidade como jogador, reclamou. Ralph, seu colega, respondeu simplesmente às suas reclamações. O que podemos fazer a respeito? O caso desta vez é muito grande. Enquanto conversavam, um incidente que recentemente se tornou conhecido em todo o mundo lhes veio à mente. A masmorra The Great One ofereceu um prêmio para a conclusão da masmorra da Floresta Morta, que nem mesmo os Estados Unidos conseguiram concluir. O prêmio é lendário. O prêmio também era um item lendário. Não é qualquer item lendário. É o Anel do Rei Arthur, não é? Além disso, não era apenas um item lendário, mas um de valor considerável. É inacreditável. Foi um grande evento que nunca tinha acontecido antes e o mundo ficou inevitavelmente surpreso com isso. Mais cedo ou mais tarde, jogadores de todo o mundo que estavam ativos nas masmorras do terceiro andar se reuniriam para atacar esta masmorra. Claro, houve pessoas curiosas sobre a situação. Mas a Guilda dos Grandes não é tola. Por que eles definiriam esse tipo de coisa como recompensa? Porque a Guilda Great One fez isso. Apenas. Valeria a pena atacar a masmorra da Floresta Morta usando o Anel do Rei Arthur, que eles já tinham em mãos, como recompensa. É realmente apenas para atacar a masmorra da Floresta Morta, como disse a Guilda dos Grandes. Para essa pergunta, a Guilda dos Grandes simplesmente afirmou que faria qualquer coisa para limpar a masmorra. Esse é realmente o caso? Claro, ninguém acreditou plenamente nas suas palavras. Deve haver outro motivo. Algumas pessoas ainda tinham dúvidas. Eles queriam saber o verdadeiro alvo da Guilda dos Grandes. Capítulo 139. Provocação?
Quando Li Jin perguntou isso em vez de responder, Qin Voujin simplesmente acenou com a cabeça sem responder. Você quer dizer que eles estão nos provocando porque têm um grande propósito ou planejaram algo engraçado, mas porque acham que são incríveis e que vão ganhar o prêmio que ofereceram de qualquer maneira? Qin Voujin acenou com a cabeça novamente diante dos repetidos questionamentos de Li Jin. No entanto, Li Jin continuou. Então eles estão tratando você como ar. Foi uma observação direta que saiu tão de repente que faria o ouvinte franzir a testa inconscientemente. No entanto, Qin Voujin apenas acenou com a cabeça, sem sequer mudar sua expressão. Isso porque não havia nada de errado com o que Li Jin havia dito. Não é errado dizer que eles estão me tratando como ar. Se a guilda Great One tivesse considerado Isaac Ivanov um competidor perigoso, então eles nunca teriam feito tal aposta. Mas eles não me subestimariam. No entanto, Qin Voujin não acreditou que eles pensassem que ele era uma piada e o subestimaram. Ele não poderia. Não há como eles não conhecerem minha habilidade. Na estreia, Isaac Ivanov mostrou suas habilidades ao enfrentar o Leão de Ouro, e a Great One Guild estava presente naquele momento, o que poderia ser considerado o ponto de partida desta situação. Em tal situação, se a Guilda dos Grandes já não tivesse compilado uma lista completa de suas habilidades, então eles não estariam em sua posição atual. Acima de tudo, a Guilda Great One que Qin Voujin conhecia era uma guilda muito meticulosa. Em vez disso, eles avaliariam Isaac Ivanov além do que tinham visto. Em vez de desvalorizar as qualificações e habilidades que Isaac Ivanov tinha, a Guilda dos Grandes era um grupo meticuloso o suficiente para avaliar que provavelmente havia coisas que ele havia escondido. No entanto, se eles tivessem saído dessa forma, só poderia haver uma razão. Isso significa que eles têm algo ótimo. Eles tinham uma mão que não podia perder. Bem, os membros com certeza são impressionantes. Elise ficou em terceiro lugar entre os jogadores abaixo do nível 100 este ano, não foi? Se ela também está entrando na masmorra, isso explicaria por que eles estão tão confiantes. Uma dessas cartas deve ser Elise Egon, que Li Jin acabará de mencionar. Elise Egon, um jogador talentoso o suficiente para se tornar o sucessor de Trinity. Até Qin Voujin admitiria que ela era um verdadeiro talento. Mas estou nervoso. No entanto, aos olhos de Qin Voujin, sua habilidade de luta não era maior do que a de Isaac Ivanov. Em outras palavras, era quase impossível para eles apostarem o anel do Rei Arthur apenas com a confiança nela. Mesmo que eles tenham dado a ela o anel do Rei Arthur, mesmo que a guilda dos grandes desse o anel do Rei Arthur a Elise Egon, Qin Voujin não acreditava que eles fariam tal aposta. Seria suficiente apenas superar Isaac Ivanov. Claro, o poder combinado dos dois seria suficiente para superar Isaac Ivanov, mas Isaac Ivanov não era o único que participaria. Não seria suficiente para dominar os outros concorrentes, incluindo a guilda do Messias. Se isso fosse tudo que eles prepararam, então seria insuficiente se Isaac Ivanov desse as mãos à guilda do Messias. Mas se eles ainda fizeram a aposta depois de considerar todas essas coisas, então deveria haver outra coisa. Claro, Qin Voujin sabia. Deve haver uma razão mais convincente para a guilda dos grandes fazer tal aposta. Deve haver algo mais. Então Qin Voujin estava ansioso. Esta masmorra não será fácil. Como a guilda Great One, ele nunca subestimaria um inimigo. Mas o que você estava olhando todo esse tempo? Portanto, Qin Voujin fez os preparativos. Estou fazendo uma lista de compras. Lista de compras. Acho que precisaremos investir mais para limpar esta masmorra. O número de esqueletos que precisam ser convocados provavelmente será duplicado. Li Jin não pôde deixar de emitir um som de surpresa. Kia, você finalmente está gastando dinheiro. No entanto, Qin Voujin apenas inclinou a cabeça. Gastar meu dinheiro? Em resposta à pergunta de Qin Voujin, Li Jin também inclinou a cabeça. Não, você não disse que ia fazer compras? Então você terá que gastar dinheiro. Isso não é fazer compras? Qin Voujin deu uma resposta simples à sua pergunta. Eu disse que estou fazendo uma lista de compras. O que? Naquele momento, Li Jin gritou ao perceber algo. De jeito nenhum, Park Yong-wan? Qin Voujin não respondeu, mas Li Jin ainda mostrou a língua como se já soubesse. Você realmente vai sugar até a medula. Pela primeira vez, Li Jin sentiu pena de Park Yong-wan desde que conheceu Qin Voujin, que parecia querer comê-lo até os ossos. Park Yong-wan é tão lamentável. Ele deve ter vendido seu país em sua vida passada. Caso contrário, não havia como ele ter conhecido tal bastardo. No entanto, Qin Voujin ainda não respondeu às palavras de Li Jin. Se você está me provocando assim, não vou deixar passar. Neste momento, só havia uma coisa na mente de Qin Voujin. Eu definitivamente vou atropelar você. Ele estava determinado a colocá-los em seus devidos lugares. E assim chegou o dia do confronto. 19 de novembro de 2023. O mundo que estava cheio de monstros, portões de masmorras e o caos causado pelos jogadores, tinha sua atenção focada em um só lugar. Finalmente é o dia decisivo em São Francisco. O pesadelo conhecido como Floresta dos Mortos chegará ao fim. Todos estavam focados em São Francisco, onde ficava a masmorra da Floresta Morta. Eles estavam olhando com expectativa. O prêmio é o Anel do Rei Arthur. Isso é incrível. Quem vai limpar isso? Espero que a Guilda do Messias faça isso. Do que você está falando? Claro, a Great One Guild irá eliminá-lo. Quem se tornaria o dono do lendário Anel do Rei Arthur, cujo nome por si só bastava para mostrar o seu extraordinário valor? Com essa expectativa, a imprensa e o público ficaram cada vez mais entusiasmados à medida que a hora se aproximava. Porém, os rostos dos jogadores que iriam participar da masmorra da Floresta Morta eram o oposto. As 199 pessoas que iriam participar deste prêmio ridículo, escolhido e reconhecido pelo mundo, não tinham nenhum entusiasmo no rosto.
Relaxe e relaxe. Em vez disso, as expressões desses jogadores estavam todas tensas. E acima desses olhares de tensão, havia uma camada extra de vigilância. Não houve conversa entre eles. Aqueles que não se conheciam e mesmo aqueles que se conheciam nem se entreolharam. Não, pode-se dizer que no momento em que seus olhos se encontraram, tornou-se uma batalha de vontades. Há sinais de fracasso por toda parte. Kim Woo-jin olhou para esta cena e não pôde deixar de rir interiormente. Bem, um prêmio é um prêmio, afinal. As reações dos jogadores foram naturalmente por causa do Anel do Rei Arthur. As estatísticas do Anel do Rei Arthur não foram reveladas, mas os jogadores conseguiram adivinhar seu valor. Independentemente disso, esta é uma oportunidade de se tornar o dono de um item lendário. Afinal, o beneficiário mais provável da masmorra seria aquele que recebeu o Anel do Rei Arthur. Eles seriam capazes de colocar o anel diretamente no dedo, em vez de entregá-lo à guilda. Foi mais do que isso. Foi difícil obter um item lendário, mas foi ainda mais difícil usá-lo. Provavelmente não haverá qualquer cooperação. Portanto, era natural que a harmonia e a cooperação entre as guildas nunca fossem alcançadas nestas circunstâncias. Eles também competirão internamente. Além disso, mesmo que fossem membros da mesma guilda, as chances de competirem entre si também eram muito altas. Se eles cooperassem, seria o pior cenário possível. No entanto, se algumas guildas decidissem trabalhar juntas, seria possível livrar-se da competição mais poderosa. Dullahan não é de forma alguma um monstro fraco. Além disso, a identidade do monstro-chefe, o mestre da Floresta dos Mortos, não era outro senão Dullahan. Era um monstro aterrorizante. É o quarto monstro mais difícil que você pode encontrar em uma masmorra de 3 andares. Da perspectiva de Kim Woo-jin, havia apenas 3 monstros que eram mais fortes que um Dullahan em 3 Floor Dungeons. Foi por isso que a Guilda da Fronteira e a Guilda dos Grandes falharam mesmo quando trabalharam juntas para limpar a masmorra. Diante de tal monstro, era praticamente impossível colaborar para derrotá-lo. Não é nada ruim do meu ponto de vista. Claro, isso não foi nada ruim para Kim Woo-jin. De qualquer forma, a Guilda Great One seria a que receberia mais foco nesta masmorra, o que naturalmente faria com que a atenção dada a Isaac Ivanov diminuísse drasticamente. Havia apenas um grupo que se importava com ele. Isaac, por favor, me dê uma entrevista. Isaac, este é o seu segundo ataque. Qual é o seu objetivo? Você está atrás do Anel do Rei Arthur? Apenas os repórteres faziam perguntas a Kim Woo-jin, que estava longe do grupo. Claro, os repórteres sabiam. Era virtualmente impossível conseguir uma entrevista com Isaac Ivanov e eles poderiam ter mais chances de conversar com uma parede. Em vez disso, eles sabiam que o que estavam fazendo agora era basicamente atacar Isaac Ivanov. Faltando menos de 1 hora para o ataque à masmorra, este tempo era mais importante do que nunca. Como eles poderiam não saber que fazer perguntas ao jogador enquanto preparavam suas mentes para a masmorra teria um efeito sobre aquele jogador? Então, alguns esperavam. Seria ótimo se Isaac gritasse nervoso. Isaac fica com raiva, o que não é um título ruim. Que Isaac Ivanov reagiria com ansiedade aos estímulos do repórter. Eles esperavam causar uma grande notícia hoje. O que? Naquele momento surgiram sinais de que esse desejo poderia se tornar realidade. É Isaac. Isaac Ivanov, que estava parado à distância, começou a caminhar em direção aos repórteres. Como resultado, os obturadores das câmeras começaram a soar incessantemente e as vozes dos repórteres começaram a aumentar continuamente. Em pouco tempo, Isaac Ivanov estava diante dos repórteres como se esperasse uma foto e apontou para um dos repórteres. Sim, o repórter da CNN segurando o microfone e seu cinegrafista abordaram Isaac Ivanov sem hesitação. Isaac Ivanov, você nos chamou. Posso fazer algumas perguntas? Então eles começaram a entrevista imediatamente. Não há muito tempo, então não responderei nenhuma pergunta. Em vez disso, tenho algo que gostaria de dizer pessoalmente. Isso é possível? Claro. Na frente deles, Isaac Ivanov falava inglês habilmente ao microfone. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha gratidão ao governo dos Estados Unidos por nos permitir desafiar esta masmorra. E gostaria de agradecer a Great One Guild por ajudar minha proposta a ser aprovada. Além disso, gostaria de expressar meu respeito e gratidão pela decisão deles de reunir tantos indivíduos talentosos apostando no Anel do Rei Arthur. Foi um comentário estereotipado e por causa disso, a multidão não reagiu muito a isso. É isso? Ele veio aqui só para dizer isso? Alguns estavam insatisfeitos com as situações que nem sequer seriam manchetes. À medida que a insatisfação crescia constantemente, Isaac Ivanov começou a retirar um item de seu inventário. Como mágica, uma grande besta apareceu no ar. Recentemente, o Sr. Park Yong-van da Guilda Fênix me apoiou com esta valiosa besta de Wilhelm Tell. Isaac Ivanov, que segurava a besta na mão, dirigiu-se à multidão. Apostarei esta besta nesta masmorra como prêmio. Naquele momento, os sons do obturador que soavam continuamente pararam. Apenas. Você quer dizer que está oferecendo este item lendário como prêmio? Apenas o repórter da CNN fez instintivamente uma pergunta, a qual Isaac Ivanov respondeu. Não deveríamos dar um prêmio àqueles que estão arriscando suas vidas para atacar esta masmorra? Só então a turbulência começou a se espalhar pelo grupo de repórteres. É um furo. Notícias de última hora. Diante do alvoroço, Isaac Ivanov apenas sorriu. Foi naquele momento, 1 hora antes de entrarem na masmorra, que a situação ficou instável. Capítulo 140.
Uma hora antes do início do ataque à masmorra poderia ser considerado o momento em que a tensão dos jogadores atingiu o auge. Desse ponto em diante, era praticamente impossível para eles desistirem de ser admitidos na masmorra. Claro, se eles rastejassem de joelhos e implorassem com lágrimas nos olhos e ranho escorrendo pelo rosto, eles poderiam sair. Mas os jogadores que pudessem se inscrever para entrar em uma masmorra de classificação a mais prefeririam morrer em a masmorra do que fazer algo assim. Foi nesse momento crítico que Kim Voldin divulgou uma notícia que parecia uma bomba. Este foi o momento em que a atenção dos jogadores atingiu o pico, e eles começaram a aguçar o foco. Isaac Ivanov ofereceu um item lendário como prêmio. O item lendário é a besta de Guilherme Tell. Portanto, o poder das notícias explosivas de Kim Voldin teria um efeito ainda mais destrutivo. A mídia e o público ficaram imediatamente cheios de turbulência. Isaac Ivanov detonou uma bomba. Existe algum dado sobre a besta de Guilherme Tell? Quero uma exclusividade com Isaac Ivanov. Que bobagem você está dizendo? Falta menos de uma hora para o ataque à masmorra. O ataque à masmorra é o principal. Confrontados com uma situação tão avassaladora, os responsáveis dos meios de comunicação mostraram que não foram capazes de priorizar o que era verdadeiramente importante. Isaac Ivanov ligou. Anel do Rei Arthur, besta de Guilherme Tell? Então as outras guildas não deveriam também retirar seus lendários? Eles têm que trazê-los para fora. Se eles estão com medo, eles podem simplesmente rolar. A opinião pública começou a esquentar por causa dessa situação repentina. Claro, aqueles que estavam se sentindo pior eram as 9 guildas, incluindo a Guilda Grande, que participava do ataque. Eles foram forçados a entrar em pânico por um momento diante desta situação ridícula. O choque da situação afetou até o escritório de Ossi-chan. O Sr. Kim Voldin acabou de oferecer o item lendário. Um funcionário que monitorava a situação em tempo real informou aos demais com a voz trêmula. Claro, todos ficaram chocados com a notícia. Apenas Ossi-chan teve uma reação diferente. Um cara tão incrível. Em vez disso, ele acenou com a cabeça como se esperasse tal situação. Você sabia disso? Percebendo isso, um subordinado imediatamente lhe fez uma pergunta. Então por que ele não contou à sua equipe quando sabia disso desde o início? Todos os seus funcionários tinham expressões dizendo que pensavam nessa questão, mas ninguém decidiu perguntar no final. Qual é o objetivo? A coisa mais importante agora não era porque ele não contou a eles sobre algo tão chocante, mas sim descobrir o motivo disso. Ossi-chan respondeu calmamente à pergunta. O primeiro objetivo é aumentar o pote. Panela? Você não entende? Este é um jogo de pôquer onde o Great One Guild fez uma aposta e Kim Voldin pagou. Você acha que esses outros caras conseguirão ficar de fora? E que o público não teria nenhuma reação se eles fizessem isso? Depois de dizer isso, Ossi-chan soltou uma risada. Naturalmente, os jogadores perceberão que as apostas estão aumentando quando estiverem prestes a atacar a masmorra. O que vai mudar quando eles perceberem? Os jogadores que estão participando do ataque à masmorra da Floresta dos Mortos desta vez são todos psicopatas. Psicopata? Isso mesmo, pelos padrões do público, todos eles já têm uma grande quantidade de dinheiro e fama, mas ainda assim escolheram participar desta masmorra perigosa. O que eles fariam se o prêmio aumentasse para 2 itens lendários em vez de 1? Eles de alguma forma tentariam ser aqueles que conseguiriam matar o chefe final na masmorra. Certo, eles competiriam ainda mais ferozmente com seus concorrentes. Então, o que eles fariam para vencer essa competição? Corrida desde o início? Ossi-chan acenou com a cabeça para a resposta de seu subordinado. O acordo estabelecia que aqueles que fossem mais ativos na masmorra teriam prioridade para caçar o monstro-chefe. Antes do ataque à masmorra, a primeira coisa que as 9 guildas participantes concordaram foi a sequência para atacar o monstro-chefe. Eles concordaram em determinar esta sequência de acordo com o nível de atividade durante o primeiro e segundo andares da masmorra. O que era importante aqui era que a atividade deles era relativa. Se uma pessoa decidisse correr de repente com todas as suas forças, o outro não teria escolha se não segui-lo. Todos não teriam escolha a não ser revelar suas cartas escondidas desde o primeiro andar. Para sobreviver a uma competição que começou assim, eles naturalmente teriam que retirar o que estavam escondendo. O mesmo é verdade para a Guilda Great One. Entre eles, Kim Voldin pretendia verificar os trunfos da Guilda dos Grandes. Claro, havia mais uma parte importante em tudo isso. Mas se ele estiver errado, isso não significaria que ele estava apenas jogando fora um item lendário? Kim Voldin seria capaz de caçar o monstro-chefe desta masmorra enquanto enfrentava tantos concorrentes fortes? Ossi-chan riu de sua pergunta. Bem, não seria um problema se Isaac Ivanov invocasse o dobro dos esqueletos que as guildas sabiam que ele poderia. Seria? Para passar para o próximo andar, mate 22.222 monstros. Em uma floresta cinzenta e cheia de neblina, uma notificação anunciava aos jogadores as condições para passar para o próximo andar. Era um objetivo distante. Porém, não houve sinais de frustração ou surpresa nos olhos dos jogadores que acabavam de receber uma tarefa tão árdua. Pelo contrário, parecia que os olhos daqueles reunidos ficaram mais frios. Então mova-se como combinamos antes. Naquela frieza, um membro do Frontier Guild apontou em uma direção enquanto dizia essas palavras. Iremos para o leste. Assim que ele disse isso, os 23 jogadores da Frontier Guild dirigiram-se para o leste. Vamos para o oeste. Em seguida foi a Guilda do Messias. 22 jogadores da Guilda do Messias seguiram para o oeste sem hesitação. Depois disso, os outros jogadores começaram a se mover nas direções que haviam concordado antes de entrar na masmorra. Isso foi tudo. Não houve conversa. No entanto, não foi difícil para eles descobrirem o que os outros estavam pensando. Rugido. Todos se espalharam em todas as direções. Em pouco tempo, os sons da luta podiam ser ouvidos de todas as direções.
Parece que todo mundo está correndo desde o início. Ao ouvir os sons, Jackson, um jogador da equipe da guilda Great One, virou-se para fazer uma pergunta a uma mulher loira de pele branca e pura. O que deveríamos fazer? Em vez disso, ele recebeu um sorriso brilhante e outra pergunta. O que vocês querem fazer? Quando os membros da guilda dos grandes ouviram essa pergunta, eles também deram sorrisos brilhantes. Esses sorrisos foram as respostas. Eles ficariam felizes em participar desta corrida onde todos correram com força total desde o início. Certo. Então não podemos simplesmente ficar sentados aqui enquanto os outros ao nosso redor estão correndo. Elise Egon também teve a mesma resposta que seus subordinados. Inventário. Depois que ela abriu a janela do inventário, ela colocou a mão sobre a qual havia um anel de ouro. Então ela imediatamente tirou um cajado feito de madeira áspera de seu inventário. Era um cajado toscamente talhado com uma pedra turquesa incrustada no topo. Assim que o cajado apareceu, a cor de seus olhos começou a mudar para uma cor turquesa que lembrava a gema do cajado. Após tal mudança, uma notificação soou em seu ouvido. O cajado de Merlin aumentou seu poder mágico. O anel do rei Arthur torna os efeitos dos itens da tábua redonda mais fortes. Seu poder mágico está cheio e transbordando. Cajado de Merlin e anel do rei Arthur. Esta foi a fonte da confiança da Great One Guild. Foi uma fonte bem merecida. Não precisamos esperar pelo segundo andar, vamos mostrar a eles a diferença entre nós aqui no primeiro andar. A auréola de Elise Egon, a mulher que atualmente empunhava 2 poderosos itens lendários, era ouvinte de toda a criação, o que a tornava uma espiritualista. Isso significava que enquanto seu poder mágico fosse suficiente, ela seria capaz de exibir um poder destrutivo que aqueles magos que tinham o guardião da fonte do conhecimento como seu Halon nunca poderiam esperar se comparar. Além disso, ela não era apenas uma espírita, mas também a sucessora de Trinity, conhecida por usar espíritos de fogo e gelo em harmonia. Esta é a combinação mais forte nesta masmorra. Dar a ela um poder mágico sem fim seria o equivalente a instalar uma fraude nos olhos dos outros jogadores. Então deveríamos caçar apenas 10.000? Então ela não se importava com nenhum dos outros. E o mesmo aconteceu com os outros membros da equipe da Great One Guild. Sim, deveríamos apenas caçar 20.000. Não havia razão para eles se preocuparem com sua competição, quando eram supercarros em diferentes categorias de peso. Claro, havia algo que eles não sabiam. Perto deles havia algo coberto por uma capa do camaleão do deserto e olhando para eles com olhos dourados. Cajado de Merlin. Kim Voldin, que viu a cena através da máscara do ceifador, estreitou ligeiramente os olhos dourados. Os olhos de Oro se fecharam. Quando ele abriu os olhos novamente, a cor deles voltou ao normal. No entanto, seus olhos estavam um pouco mais frios que o normal. Bem, a confiança deles é garantida. Eles estavam fadados a sentir frio, porque o cajado de Merlin e o anel do rei Arthur são. É difícil até mesmo para os jogadores do sexto andar lidarem. Cajado de Merlin e anel do rei Arthur. Esses foram 2 dos 10 principais itens da série de mesas redondas na memória de Kim Voldin. Além disso, os 2 itens tiveram um efeito sinérgico um sobre o outro. Para ser mais preciso, um dos efeitos do anel do rei Arthur foi melhorar as armas da série Cavaleiros da Távola Redonda. Mas como eles têm o cajado de Merlin? Mas o que deixou o olhar de Kim Voldin tão frio foi o fato de Elise Egon ter o cajado de Merlin em primeiro lugar. Park Shin não era o dono desde o início? Na memória de Kim Voldin, o cajado de Merlin sempre foi um item de propriedade de Park Shin. Não foi porque ela tinha o cajado de Merlin que ela teve tanta influência sobre os Cavaleiros da Távola Redonda. Parece que ela entrou em contato com a Guilda dos Grandes. Em outras palavras, havia um ponto de contato entre a Guilda do Messias e a Guilda dos Grandes que não poderia ser ignorado. Parecia que a Guilda do Messias também teve alguma influência nesta situação. Nada mal. Do ponto de vista de Kim Voldin, esta foi na verdade uma oportunidade inesperada. Isso não era um absurdo estranho. Se eu levar o cajado de Merlin aqui, não haverá como Park Shin influenciar os membros dos Cavaleiros da Távola Redonda no futuro. Como foi mencionado anteriormente, Park Shin era membro do grupo dos Cavaleiros da Távola Redonda e apoiava o grupo com o cajado de Merlin. Então, o que aconteceria se o cajado de Merlin acabasse nas mãos de Kim Voldin? Isso significava que seria impossível para a Guilda do Messias controlar os Cavaleiros da Távola Redonda. Se eu só peguei um rabo da última vez, desta vez vou cortar um dedo. O golpe resultante seria muito mais poderoso do que qualquer outro ataque que Kim Voldin lançou contra a Guilda do Messias. Vou precisar colocá-lo nesta masmorra de alguma forma. Então Li Jin foi até ele e disse: o que você quer fazer? Os outros caras estão caçando monstros sem olhar para trás. Precisamos fazer um plano? A observação lembrou Kim Voldin de seu plano original. Originalmente, Kim Voldin pretendia observar a situação no primeiro andar. Seu objetivo era descobrir de onde vinha a confiança da guilda grande e das outras guildas enquanto caçava os monstros com moderação. Ele não tinha intenção de correr. Além disso, ele sentiu que, embora a guilda dos grandes estivesse tão confiante de que não havia chance de derrotar o Dullahan, ele sentiu que seria capaz de matá-lo mesmo sem ter prioridade sobre a caça ao monstro-chefe. O cajado de Merlin e o anel do rei Arthur são suficientes para derrotar Dullahan. Mas agora, pelo que Kim Voldin tinha visto, a guilda dos grandes tinha poder suficiente para derrotar o monstro-chefe. Vou precisar ter prioridade. Em outras palavras, Kim Voldin precisava ter prioridade para caçar o Dullahan primeiro. Estamos mudando o plano. Portanto, ele não teve escolha senão mudar o plano. Mudar? Vamos varrer todos os monstros do primeiro andar. Kim Voldin também estava preparado para correr. Li Jin cerrou o punho quando ouviu isso. Certo. É assim que um homem deveria ser. Li Jin, que sempre reclamava, não queria perder. A lenda do rei imortal Li Jin começa hoje. Kim Voldin virou-se para Li Jin, que estava desenhando seu grande plano e disse: caçaremos 10.000 monstros no primeiro andar. Certo, vamos caçar 10.000. Hein?
Lidinha, que sentiu que havia dito algo estranho, parou de repente. A missão é caçar 22.000 e você quer caçar 10.000? Vamos caçar 10.000 no primeiro andar e apostar contra a Guilda Great One no segundo andar. Diante da pergunta, Kim Voldin explicou seu plano em vez de responder. Apostar no segundo andar? O que diabos você quer dizer? Só então Kim Voldin respondeu. Apostaremos em um item. Espere. Eles concordarão com isso? É por isso que temos que provocá-los. Provocar? Kim Voldin respondeu à pergunta de Lidinha. Qual é a situação mais irritante para um cara que está dirigindo um supercarro na estrada? Sendo ultrapassado. Só então Lidinha entendeu as intenções de Kim Voldin. Eu meio que entendo. Mas isso é possível? Ele entendeu, e foi por isso que questionou. Não importa o quão bom Kim Voldin fosse, não foi fácil para ele ultrapassar a Guilda dos Grandes sozinho. Kim Voldin só tinha uma coisa a dizer sobre isso. Se não funcionar, faremos com que funcione. Junto com essas palavras, Kim Voldin pegou um escudo de madeira de seu inventário e jogou para Lidinha. Era o escudo do javali, um item lendário que Kim Voldin ganhou de Park Yong-van. Este não é o escudo do javali? Por que você está me dando isso? Lidinha, que recebeu o escudo e fez essa pergunta, franziu a testa quando percebeu algo. Você não está me dizendo para atrair todos os monstros, está? Apenas. Kim Voldin assentiu como se estivesse satisfeito com sua compreensão. Agora você está entendendo. Porra! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.